Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 361. Verme translúcido. Você está procurando por mim? No momento em que a voz entrou em seus ouvidos, Derek congelou. Sua pele ficou tensa e seu cabelo ficou em pé. Por que ele está atrás de mim? Por que ele está no meu quarto? O que aconteceu com o selo? E os efeitos dos itens místicos? Sua testa pingava de suor frio e ele inconscientemente queria se virar para dar uma olhada. Mas seus instintos o impediram de fazê-lo. Esse instinto se originou dos ensinamentos das lições de conhecimento geral de monstros da Cidade de Prata e da cena estranha que ele experimentou depois de se juntar às equipes de patrulha. Quando alguém estiver falando atrás de você, não se vire com pressa. Derek levantou as mãos e cerrou-as em punhos na frente do peito. Então, lentamente, ele se virou, pouco a pouco. A sala estava envolta em escuridão, tornando impossível ver qualquer coisa. No entanto, havia uma tonalidade de luz dourada que se expandia em seus dois olhos, transformando-se no que pareciam dois sóis em miniatura. Com seus poderes de suplicante de luz, ele viu uma figura escura sentada silenciosamente na beirada de sua cama. A figura escura rapidamente ficou clara, revelando uma cabeça que havia sido dividida ao meio. No meio de sua cabeça, dois cérebros cinzentos se contorciam como se estivessem vivos, tentando se aproximar um do outro, mas não conseguiam. O líquido espesso e viscoso na superfície cortada de seu cérebro havia se transformado em fios finos, mas eles estavam encolhendo como larvas. Havia um olho em cada lado da cabeça e o nariz foi separado do meio. A cor do sangue era brilhante e evidente. O lado esquerdo de sua boca estava aberto, mas o lado direito estava bem fechado. Este monstro aterrorizante estava nu e havia numerosas feridas vermelhas escuras em seu corpo. As incontáveis feridas se abriram selvagemente, revelando fileiras e mais fileiras de dentes brancos. Eles disseram a mesma frase em rápida sucessão. Você está procurando por mim? Ele parou por um momento. Os cantos de sua boca e as bordas de suas feridas estavam se curvando. Olha, eu não sou normal. As pupilas de Derek se contraíram e, sem pensar, ele colocou as mãos cruzadas sobre o peito e as ergueu até o queixo, como se estivesse rezando. A pequena sala de repente ficou brilhante, e um feixe de luz pura, girando com fogo, caiu do telhado e sobre o corpo do monstro. O feixe não era tão grande quanto usada por Derek fora da torre. Isso foi por causa do selo e do item místico que o deixou isolado do exterior da torre. Mas, naquele momento, Derek ficou surpreso ao ver que o feixe de luz sagrado pelo qual havia orado estava subitamente engrossando. Estava tão claro que ele não pôde mais abrir os olhos. Alguns momentos depois, algo mais puro e espesso separou-se do magnífico pilar de luz. Era como um homem feito de luz, sem traços faciais e sem roupas. O homem de luz de repente coruscou e se lançou sobre o monstro. Todas as bocas do monstro se abriram de repente, como se ele estivesse soltando um guincho de gelar o sangue. No entanto, Derek não ouviu nada. O monstro começou a tremer violentamente e rapidamente se desintegrou sob a queima e iluminação do homem de luz, desaparecendo como se estivesse derretendo. Quando estava prestes a se tornar transparente, um fantasma vestindo um longo manto clássico preto e um chapéu pontudo apareceu de repente. Tinha cabelos pretos, olhos negros, testa larga e rosto magro. Ele usava um monóculo esculpido em cristal. Assim que ele apareceu, o homem de luz explodiu, e a visão de Derek se encheu de brancura. Quando sua visão foi restaurada, ele se viu fora do quarto, no corredor com as lâmpadas de metal colocadas nele, na penumbra do sol poente. Ele inclinou a cabeça inexpressivamente e olhou para o quarto. Ele viu uma figura alta e musculosa em calças escuras e um casaco marrom. Na frente dessa figura estava a cama em que Derek dormia. Raios de luz semelhantes ao amanhecer se condensaram em um osso branco da perna, transformando-o em uma espada branca e afiada. Ao lado da espada reta havia um verme translúcido. Tinha apenas o comprimento de um polegar e sua espessura era quase a de um dedo de criança. Um anel um após o outro, de cores completamente transparentes, dividia-o em várias seções. Foi uma cena fugaz, e sem contar especialmente o número de anéis, ele teve uma vaga sensação de que havia cerca de 10 deles. A figura alta que estava de costas para ele estendeu a mão para pegar o estranho verme translúcido. Quando ele se virou, suspirou. Foi por pouco. Naquele momento, Derek finalmente viu o rosto da figura alta. Seu cabelo era grisalho, despenteado e bastante desgrenhado. Ele tinha rugas profundas ao redor das bochechas, mas não havia rugas nos cantos dos olhos.
Algumas cicatrizes antigas, profundas ou retorcidas, permaneciam em suas bochechas. Estava vestido com uma camisa cor de linho com um cinto de couro xadrez em volta da cintura, e seus olhos azuis claros eram profundos e desgastados, como um livro cheio de histórias. Por um momento, Derek ficou atordoado e então, como se tivesse estado em perigo a vida toda, abriu a boca em uma agradável surpresa. Vossa Excelência! À sua frente estava o chefe do conselho de 6 membros da Cidade de Prata, um poderoso caçador de demônios com mais de 100 anos de idade, Colin Iliad. Colin assentiu levemente e disse, sempre soubemos que ele tinha um problema, mas para descobrir que tipo de segundas intenções o homem chamado Amon tinha, intencionalmente não o eliminamos diretamente, em vez disso, o trancamos no fundo da torre, selado sob a influência de itens místicos, e muitas vezes deixamos Beyonders, que tem apenas sintomas de perda de controle, ficar ao lado dele e conversar com ele. Queríamos ver se poderíamos induzir algumas mudanças anormais nele para aprender as informações que queríamos saber. Infelizmente, ele estava muito normal até hoje, normal demais. Por que você acha que ele de repente sofreu uma mutação e tentou romper o selo? Você tem alguma ideia do que o torna diferente dos outros? Então foi propositalmente arranjado para eu ficar ao lado do ex-capitão da equipe de exploração. Depois de alguns segundos de silêncio, Derek disse, talvez seja porque meu caminho de Beyonder é diferente dos outros. Sequência 9. Bardo. Sequência 8. Suplicante de luz. Em outras palavras, o caminho do sol. Se o senhor enforcado estiver certo, que a família Amon é descendente de um antigo deus do sol, então é normal que eu cause uma mutação a ele. Derek sentiu que sabia a verdade para até certo ponto. Colin escutou sem mudar de expressão. Ele avaliou Derek por alguns segundos antes de dizer, estávamos monitorando ele. Os membros do conselho de 6 membros se revezaram, mas não esperávamos que ele sofresse uma mutação repentina. Não havia sinais de alerta e suas ações foram muito decisivas e determinadas. O que você estava fazendo no quarto agora? Derek, que estava considerando a relação entre o caminho do sol e o antigo deus do sol, não percebeu instantaneamente o que o chefe estava perguntando. Quando percebeu, sua mente ainda estava em branco enquanto ele se lembrava seriamente do que havia feito. Eu não fiz nada. Eu apenas bati na parede e tentei falar com ele. Antes disso, eu estava participando do clube de tarô. O clube de tarô. Derek ficou repentinamente atordoado. Ele sentiu que as coisas poderiam não ser tão simples quanto ele havia imaginado. Ele sabia que não poderia informar o chefe de seus pensamentos, mas não sabia que tipo de expressão fazer, então só podia manter seu silêncio solitário e reservado. Ele disse pensativamente, eu bati naquela parede 3 vezes. Antes disso, a vela do meu quarto havia se apagado e havia escuridão total. Tentei praticar alguns dos meus poderes de Beyonder. Colin olhou nos olhos de Derek silenciosamente e disse depois de quase 20 segundos, infelizmente, o que Amon deixou em sua alma não era seu corpo original. Além disso, esse assunto aconteceu muito repentinamente, então não conseguimos obter o resultado desejado. Antes de sua mutação, você sentiu algo errado? Não. Derek balançou a cabeça com convicção. Os olhos de Colin de repente brilharam com 2 complexos símbolos verdes escuros, e ele refletiu o corpo de Derek neles. Após quase 10 segundos de silêncio, o chefe da Cidade de Prata fechou os olhos e disse, sua condição se estabilizou. Você não precisa de mais nenhum tratamento, então pode voltar agora. Derek ficou surpreso. Tudo bem. Ele observou o caçador de demônios Colin Iliad voltar para a sala, pegar a espada branca afiada e revirá-la várias vezes em suas mãos. Ele silenciosamente respirou fundo e caminhou pelo corredor em direção à saída. No caminho, encontrou os guardiões que correram um após o outro. Ele caminhou lentamente de volta para casa e fechou a porta. Observou cuidadosamente os arredores por um tempo, então se sentou na beirada da cama e recitou em voz baixa, o louco que não pertence a esta era. Você é o governante misterioso acima da névoa cinza, você é o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Acabei de experimentar algo aterrorizante. Derek contou o que havia acontecido e mencionou suas 2 suposições. Depois de fazer tudo isso, ele se sentiu muito mais à vontade. E com seu estado mental tenso relaxando, ele sentiu uma imensa exaustão passar. Deitou-se e adormeceu rapidamente. Na sala silenciosa e escura, relâmpagos ocasionalmente iluminavam tudo. Caso contrário, pareceria noite.
O adormecido Derek de repente mexeu o dedo indicador direito e bateu-o vagarosamente na cama. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Após o clube do tarô, Klein não adivinhou sobre a característica Beyonder do lobisomem ou o frasco de veneno biológico devido ao seu gasto espiritual. Em vez disso, voltou direto para o mundo real para tirar uma soneca. Depois de 20 minutos, acordou e fechou a cortina, permitindo que a luz que penetrava na névoa trouxesse um certo grau de luz para o quarto. Sentado na cadeira em frente à escrivaninha, Klein se acalmou e começou a pensar no que precisava fazer a curto prazo. O objetivo principal é continuar concluindo as regras de um mágico e fazer ajustes de acordo com o feedback sutil da minha espiritualidade. Embora regras como nunca atuar despreparado, necessidade de ter um palco e uma atuação e completar uma representação usando meios de diversão não pareçam problemáticas no momento. Se eu continuasse agindo assim e realizando pequenos ajustes, eventualmente vou digerir a poção e alcançar o estado de avanço. Mas esse tipo de atuação não é suficiente. Eu ainda estou ignorando algumas das regras importantes. Atualmente, o que estou fazendo vai tornar a digestão lenta e não completa. Talvez demore 1 ano, ou talvez até 2 ou 3 anos antes que meu avanço na sequência seja possível, e Incessanteville não vai ficar esperando por mim. Somente ao me tornar um Beyonder de alta sequência o mais rápido possível, estarei qualificado para me vingar. Portanto, descobrir as outras regras do mágico é de extrema importância. Primeiro vou determinar através da experimentação se os aplausos de uma audiência irão mexer com minha espiritualidade e resultar em uma melhor digestão da poção. Assim como Klein estava imerso em pensamentos, ele ouviu uma série de apelos ilusórios. Lord of Mysteries, capítulo 362. O ritual do ato secreto. Uma voz masculina? É o senhor enforcado ou o jovem sol? Klein olhou pela janela para o céu sombrio, levantou-se e foi até o banheiro ao lado. Ele trancou a porta, deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Dentro daquele espaço misterioso, um palácio antigo e imponente erguia-se silenciosamente. A voz masculina ilusória ecoou de maneira contínua. Klein confirmou que a oração era do jovem sol. Ele se sentou na cadeira do louco e estendeu a mão direita, emanando sua espiritualidade para tocar a estrela carmesim correspondente. De repente, a voz tornou-se clara e multifacetada, e Klein rapidamente percebeu do que o sol estava falando. O ex-capitão da equipe de exploração, que havia visto Amon, de repente perdeu o controle e passou estranhamente pelo selo, chegando ao seu quarto. Felizmente, a Cidade de Prata levou esse assunto a sério e se preparou constantemente para isso. Caso contrário, teria levado a uma tragédia. O sol acreditava ser impossível que não houvesse razão para a perda de controle do homem. Ele disse 2 possibilidades. Uma era que seu próprio caminho do Beyonder atendia aos requisitos de ser descendente do antigo deus do sol, e a outra possibilidade era que o homem pudesse ter sentido o clube de tarô e atrato secreto do Senhor Louco. Se fosse a primeira, ele não teria esperado até hoje e esperado até o final do clube de tarô antes de perder o controle. O último motivo tem uma probabilidade maior. Esta é a primeira vez que encontrei alguém que pode sentir os assuntos relativos à névoa cinza. Aquele Amon é muito assustador. Não é de admirar que sua família fosse conhecida como os blasfemadores durante a Quarta Época. Até mesmo seus sobrenomes são tabus. Klein inconscientemente olhou para a estrela carmesim e o suplicante correspondente. Ele observou cuidadosamente a imagem borrada do jovem sol para ver se havia algo de anormal com ele. Klein acreditava que Amon não seria eliminado tão facilmente. Mesmo que fosse como o chefe da Cidade de Prata havia dito, que seu corpo não era seu corpo principal, não tornava mais fácil eliminá-lo. A única possibilidade é que as potências da Cidade de Prata estejam usando itens místicos para monitorá-lo. Mas isso é possível? Quando ele decidiu deixar o ex-líder da equipe de exploração perder o controle e passar silenciosamente pelo selo, ele definitivamente tinha um plano em prática. No meio de seus pensamentos, os olhos de Klein de repente congelaram enquanto ele olhava para a cena da oração. Entrelaçada no corpo indistinto do sol estava alguém translúcido e ilusório. Ele tinha mãos e pés, mas era como uma piton, girando em torno do sol enquanto sua cabeça descansava atrás da cabeça do sol. Na imagem borrada, ele usava uma túnica preta clássica, um chapéu pontudo e um monóculo de cristal. O sol não notou nada disso. Klein quase soltou um suspiro frio, chocado com os estranhos meios que estavam disponíveis para aquela entidade. Ele entendeu vagamente a intenção da outra parte. Ao residir no corpo espiritual do sol,
Ele está esperando pelo próximo encontro de tarô, permitindo que ele se esgueire acima da névoa cinzenta, como um vírus ou um cavalo de Troia. Quando isso acontecer, meu controle sobre este espaço misterioso pode ser arrebatado. Ele é realmente um blasfemador. Felizmente, o jovem Sol é bastante ingênuo e direto, então ele imediatamente me relatou isso. Através das estrelas carmesim correspondentes e do poder da névoa cinza, pude descobrir seu estado peculiar. Klein respirou fundo e tentou se acalmar. Naquele momento, ele teve que responder. Tinha que pensar rapidamente em uma maneira de tirar a mão do Sol, ou expulsar temporariamente o Sol do clube de tarô. Olhando para si mesmo, de seus poderes Beyonder de mágico, palhaço e vidente, ao apito de cobre de Azik, a carta do Imperador das Trevas, o olho todo preto, o broche do Sol, o frasco de veneno biológico, e assim por diante, Klein não conseguia encontrar uma maneira de lidar com Amon. A sequência de Amon está definitivamente acima da sequência 4, e os meios disponíveis para ele devem ser suficientemente estranhos. Ser capaz de escapar dos artefatos místicos e dos poderosos caçadores de demônios da Cidade de Prata significa que ele não é algo que pode ser facilmente eliminado com objetos ou poderes comuns. Depois de pensar por um momento e olhar em volta, Klein descobriu que só havia uma possibilidade de eliminar Amon, a névoa cinza, esse espaço misterioso. Eu tenho que pensar em uma maneira de usar seu poder. O sacrifício e o ritual de doação de antes são exemplos. Com essa linha de pensamento, Klein voltou seu olhar para o Livro dos Segredos. Este livro de misticismo, que se originou do antigo rei xamã Klarman, registrou muitos rituais misteriosos que exigiam a ajuda da lua primitiva. Klein, que o havia lido antes, lembrou-se vagamente de que alguns deles eram adequados para tal cenário. Claro, não se sabia quais mudanças teria que fazer depois de direcioná-los para o louco. Ele só podia manter suas esperanças e tentar o seu melhor. Enquanto Klein folheava o livro, seus olhos pararam em um ritual. Sacrifício da lua de sangue. Essa magia ritualística era claramente diferente das simples que Klein havia aprendido antes e usava o elemento de um ato secreto. O processo consistia em usar um material rico em espiritualidade, de preferência o sangue de um Beyonder, para escrever o nome honroso do alvo da ato secreto em uma pele de animal e desenhar os símbolos correspondentes e padrões mágicos. Se necessário, as circunstâncias específicas de um determinado tempo e lugar também deveriam ser levadas em consideração. Feito isso, o anfitrião do ritual erguia o altar, pegava o pedaço de couro e repetia o nome honroso, deixando sua espiritualidade penetrar no couro, abrindo gradualmente, pouco a pouco, para formar um vínculo oculto com o grande ser correspondente e obter a experiência ou a ajuda espiritual correspondente. O resultado final deste ritual era desconhecido. Tudo dependia do que o ser oculto ou grande concedia. Ou melhor, de acordo com as características de cada um, o conhecimento e o poder que se poderia obter por meio desse vínculo secreto também eram diferentes. Esse tipo de ritual bastante vago e subjetivo deu a Klein liberdade suficiente para modificá-lo e manipulá-lo. Se ele tivesse assumido a postura de eliminar Amon à força desde o início, então Amon certamente teria resistido e causado um perigoso acidente. Se o alvo da ato secreto for o verdadeiro criador ou o sábio oculto, é normal que o ritual termine em loucura. Klein murmurou enquanto conjurava uma caneta e papel e começava a modificar o sacrifício da lua de sangue para transformá-lo em um ritual que pertencia ao louco. Primeiro, ele substituiu o nome honroso pelas 3 frases do rei do amarelo e do preto. Em seguida, substituiu o símbolo por aquele atrás do acento do louco. Era um símbolo único feito de uma parte do olho sem pupila e das linhas contorcidas. Depois desenhou o padrão mágico correspondente de acordo com os símbolos e seu conhecimento de misticismo. Esta foi a etapa mais difícil. Qualquer erro faria com que todo o ritual produzisse desenvolvimentos imprevisíveis. Por fim, teve que modificar o layout do altar para torná-lo mais próximo do louco e do rei do amarelo e preto. Depois de se ocupar por um bom tempo, Klein criou um novo ritual de ato secreto, mas não tinha certeza se funcionaria. Ele o examinou várias vezes, e após confirmar que não havia erros, emanou sua espiritualidade e respondeu pesadamente ao jovem Sol: "Estou ciente. Tenho uma missão para você. Vamos ver se esse ritual funciona." O Sol Derek de repente acordou de seu sono sem sonhos. Diante de seus olhos estava a névoa cinza sem limites e o louco. Seus ouvidos ecoaram com pedaços de palavras ilusórias e distantes. Ele sabia que o Senhor Louco ocasionalmente pedia aos membros do clube de tarô que fizessem pequenas tentativas como se para verificar alguma coisa.
Ele não ficou surpreso com isso e imediatamente se sentou e começou a procurar por uma pele de monstro, ervas exóticas e outros objetos. Quanto aos materiais espirituais descritos no ritual, Derek não perdeu tempo indo até a torre ou o mercado subterrâneo para comprá-los. Ele pegou o machado do furacão e abriu um pequeno ferimento em seu braço. Silenciosamente, usou seu próprio sangue como tinta e escreveu o nome do louco e seus símbolos correspondentes e padrões mágicos na pele do monstro esburacada. Depois de um tempo, largou a pena que estava manchada de sangue. Ele viu muitos símbolos misteriosos na pele, e as cores eram vermelho brilhante e tinham um toque indescritível de relações demoníacas. Depois de lidar com o ferimento em seu braço, Derek, de rosto pálido, rapidamente terminou de montar o altar. Ele pegou a palavra vermelho sangue e todos os tipos de símbolos aterrorizantes da pele e segurou-os firmemente em sua mão. Ele olhou para a chama bruxuleante da vela à sua frente, fechou os olhos, abaixou a cabeça e recitou repetidamente os nomes honrosos do louco. O louco que não pertence a esta era, o misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. A espiritualidade de Derek fluiu lentamente e infundiu a pele, e as palavras em Jotun e os símbolos mágicos nela rapidamente se iluminaram. Era uma cor carmesim surpreendente. Naquele momento, ele, que já havia entrado em estado de cogitação, estava apenas sentindo sua psique se dissipar gradualmente enquanto flutuava a uma altura imensurável, entrando em contato com a névoa branco-acinzentada e com o grande ser oculto. Acima da névoa cinza, dentro do palácio que parecia a residência de um gigante. Percebendo que o sol não havia mostrado nenhum sinal de atraso na preparação do ritual, Klein optou por esperar lá acima da névoa cinza. De repente, ele sentiu todo o espaço misterioso começar a tremer. Aquela névoa branca cinza imóvel começou a fluir. A estrela carmesim correspondente ao sol brilhava intensamente e emitia raios ilusórios de luz como a maré. Esses incontáveis raios de luz se condensaram em uma figura borrada do sol. Ele estava em posição de súplica com os olhos fechados e a cabeça baixa, esperando o momento em que poderia se unir ao grande ser e ganhar uma experiência espiritual milagrosa. A figura translúcida em seu corpo ainda estava bem enrolada como uma piton, mas sua cabeça já estava inclinada para trás enquanto olhava para cima. O monóculo de cristal que usava brilhou fracamente. Ele está procurando a conexão sutil e oculta. Ele deveria ter reconhecido que este é apenas um ritual de ato secreto, mas não fez nada para impedi-lo. Ele está tentando encontrar a conexão através dele? Klein de repente percebeu isso e sentiu a névoa cinza e o misterioso espaço acima dela simultaneamente ondulando com poder. No entanto, por enquanto, Klein não poderia combinar essas forças com sua própria espiritualidade para criar um efeito Beyonder que pudesse exorcizar o espírito maligno, a menos que houvesse outro ritual correspondente. Claramente, isso era impossível. Ele não conseguia manter dois rituais simultaneamente. Os olhos de Klein analisaram rapidamente a área à sua frente e seu olhar parou no broche do sol. Lord of Mysteries, capítulo 363. Autoridade de alto nível. Talvez eu possa usá-lo como uma ponte. Assim que esse pensamento passou pela mente de Klein, sua mão direita agarrou o broche dourado escuro em forma de pássaro. Ao mesmo tempo, ele usou sua espiritualidade como um redemoinho para atrair o poder do espaço misterioso para ele, fazendo-o surgir em direção ao broche do sol como um maremoto. O tremor acima da névoa cinza tornou-se óbvio. Pequenos pontos de pura luz se entrelaçaram e foram em direção a Klein, misturando-se com sua espiritualidade. O broche de ouro escuro em forma de pássaro começou a brilhar com uma luz deslumbrante. Tornou-se mais brilhante e denso e, em um instante, gota após gota de um líquido dourado translúcido começou a se condensar. O líquido rapidamente se fundiu e formou uma figura humana tão alta quanto Klein. Era uma figura dourada, uma figura sagrada. Funciona. A água sagrada do sol, criada a partir de um nível mais alto de poder, está mais próxima de uma dádiva de Deus. O coração de Klein estava cheio de alegria. Ele voltou seu olhar para a estrela carmesim que simbolizava o sol. Então olhou para a figura que o espreitava. Quanto à figura divina condensada pela dourada água sagrada do sol, não foi resultado do broche do sol, mas simplesmente uma manifestação dos pensamentos subconscientes de Klein. Chegando a este passo, ele já havia permitido que a figura dourada avançasse. Através da estrela carmesim ilusória, ele se fundiu com o jovem sol através do ritual de ato secreto, pois dissipou o espírito maligno escondido dentro de seu corpo, além de dar a ele uma certa quantidade de conhecimento e uma experiência espiritual milagrosa.
No entanto, Klein não tinha muita confiança naquele momento. O poder do espaço misterioso era obviamente maior que sua espiritualidade, tornando-o incapaz de controlar suavemente o poder. Como tal, o poder da figura dourada era misturado, caótico e insuficientemente coordenado. Se ele usasse como está, o efeito seria, no máximo, 10% do que ele esperava. Quanto a Amon, que se suspeitava ser um descendente do antigo deus do Sol, ele nasceu em uma família de blasfemadores na quarta época do Império Tudor. Mesmo que não fosse seu corpo principal, ele conseguiu esconder sua identidade do poderoso caçador de demônios de alta sequência e dos poderosos itens místicos que protegiam a existência da Cidade de Prata. Klein realmente não tinha muita confiança com o efeito de apenas 10%. Seu plano inicial era apenas tentar. Se realmente não funcionasse, ele barraria temporariamente o Sol e se reconectaria com ele quando encontrasse uma solução melhor. No entanto, tendo chegado até aqui, Klein naturalmente queria o melhor resultado e se esforçou para ter sucesso de uma só vez. Tendo se disfarçado como divino louco, ele também tinha um pouco de orgulho e queria manter sua reputação. Ele deu uma risada autodepreciativa enquanto se preparava para encontrar uma maneira de aumentar os efeitos da figura dourada para dissipar o espírito maligno no último momento. Claro, só posso perder alguns segundos, caso contrário, o ritual estaria acabado. Os olhos de Klein analisaram os itens na longa mesa de bronze novamente, pensando apenas nas palavras alto nível. Devido à intuição de sua espiritualidade como vidente, seu olhar pousou em um item. A carta da blasfêmia, a carta do Imperador das Trevas. De todos os itens que Klein possuía, era o único que correspondia às palavras alto nível. Quanto ao apito de cobre de Azik, Klein lembrou-se claramente de que havia sido completamente suprimido quando a Companhia de Segurança Espinho Negro enfrentou a prole do Deus do Mal. No entanto, o alto nível da carta do Imperador das Trevas pertence ao conhecimento contido dentro dela. Isso não está certo. Depois que o proprietário avança para se tornar um Beyonder de alta sequência, ele pode produzir efeitos sutis com os ingredientes do Beyonder necessários. Além disso, também possui as características de anti-adivinhação e anti-profecia. Em outras palavras, seu nível não é baixo. Não preciso usá-la para uma luta, contanto que eu possa usar seu alto nível para suprimir o poder deste espaço misterioso acima da névoa, e se eu puder minimizar a coordenação caótica e não natural da figura dourada, isso será o suficiente. Klein rapidamente teve uma ideia. Ele estendeu a mão em direção à carta do Imperador das Trevas que estava com o verso voltado para cima. Só então, ele notou uma cena assustadora pelo canto dos olhos. Dentro da sombra do sol que foi formada pelos raios ilusórios da estrela carmesim, uma palma, tão murcha que só restou pele e ossos, de repente se estendeu para a frente. Lentamente, mas com firmeza, agarrou-se ao limite da estrela carmesim, dando a sensação de estar perfurando a realidade e entrando no domínio da psique. Amon estava tentando usar a conexão para passar os limites e estender a mão na névoa cinza. Voxos! Pela primeira vez, a interminável névoa branco-acinzentada estava em caos. O fluxo de antes parecia se transformar em ondas à medida que os vendavais se formavam. As pupilas de Klein encolheram. Ele não hesitou mais e pegou a carta do Imperador das Trevas. Assim que segurou este item em suas mãos, imediatamente sentiu que sua espiritualidade não estava mais subjugada pelo poder do espaço misterioso. De repente, a figura dourada tornou-se anormalmente alta e, em suas costas, surgiram pares de enormes asas negras. Havia um total de 12 pares. Em cada par de asas, havia penas escuras e brilhantes gravadas com muitos símbolos misteriosos. O contraste entre o dourado e o preto era gritante, e a enorme figura, conduzida por Klein, abriu as asas para cobrir a vasta cúpula do imponente palácio. Sem um som, a figura sagrada, mas corrompida, de luz e escuridão brilhou, sobrepondo-se à manifestação do jovem sol que foi formado pela estrela carmesim. A luz e as sombras se cruzaram, e um vento forte soprou em todas as direções. A palma que estava tão murcha que não tinha carne, a ponto de só ter pele e ossos, encolheu para trás descontroladamente, mas também se recusou firmemente a recuar. Era como um homem caindo de um penhasco que estendeu a mão para agarrar uma protuberância, sem vontade de soltar, independentemente do que acontecesse. Voxos! No meio dos sons ilusórios e caóticos, a luz e a escuridão irromperam completamente. A mão enrugada finalmente perdeu o apoio e despencou, desintegrando-se e desaparecendo constantemente. Depois de alguns segundos, a névoa cinza e o misterioso espaço acima dela voltaram à sua tranquilidade anterior,
como se ninguém tivesse entrado por milhares de anos. Klein se concentrou novamente e viu que a figura borrada do jovem sol não estava mais emaranhada com a entidade distorcida e incorpórea. Ufa! Incapaz de se conter, soltou um suspiro de alívio. Então, ele conjurou a imagem contrastante de antes e o jogou na figura manifestada do jovem sol nos raios de luz carmesim, permitindo-lhe compreendê-los completamente. Na casa dos Berg na cidade de Prata, Derek se sentia acordado e à deriva ao mesmo tempo. Era como se ele pudesse ver sombras de formas inefáveis, diferentes cores de luz que continham conhecimento infinito e uma figura majestosa, alta e dourada olhando para tudo. Esta figura estava ao lado do Senhor Louco na espessa névoa cinza, com 12 pares de asas enormes, escuras e misteriosas em suas costas. Não apenas seu corpo e mente se tornaram quentes e puros, mas ele também parecia entender o que era chamado de luz do sol. Ele até entendeu a criação da água sagrada, bem como o conhecimento para exorcizar espíritos malignos. Também continha imagens que ele não conseguia entender, como um mausoléu piramidal escondido e imponente. Nessa inebriante experiência espiritual, foi como se tivesse regressado à sua infância mais despreocupada, às terras onde o sol brilhava na sua imaginação, e só quando tudo se foi e a mobília simples do seu quarto apareceu à vista é que ele voltou a si. Este é o ritual de ato secreto mencionado nos livros didáticos. Por mais de 2000 anos, ninguém na cidade de Prata teve sucesso antes. Ninguém foi capaz de entrar em contato com uma existência poderosa. Naquele momento, o desânimo e a solidão de Derek diminuíram. Um sorriso sincero brilhou em seu rosto. O chamado experimento do louco foi para confirmar se o ambiente de nossa cidade de Prata pode realizar um ritual de ato secreto? Aquele sentimento maravilhoso de todo aquele conhecimento foi o pagamento que ele me deu. Derek abaixou a cabeça novamente e disse com grande respeito, "Obrigado, senhor louco." Nesse exato momento, uma névoa branco-acinzentada apareceu de repente diante de seus olhos. No centro da névoa havia uma cadeira elevada. Era o louco sentado relaxadamente. Então, Derek se viu coberto por uma sombra transparente e ilusória. A figura usava um manto clássico preto, um chapéu pontudo combinando e um monóculo de cristal pendurado em seu rosto. Enrolou-se em seu corpo como uma python. Isso. Amon não estava morto. Ele evitou a detecção dos itens místicos e a atenção de Sua Excelência, e tornou-se um parasita em meu corpo espiritual. Os olhos de Derek se arregalaram e ele se viu como era agora, não mais enredado por Amon. O senhor louco notou e acabou com ele? O coração afundado de Derek se acalmou enquanto o suor frio escorria por sua testa devido ao medo persistente. Seu rosto, por outro lado, exibia uma expressão de reverência instintiva. Ele subconscientemente seguiu as palavras descritas no curso de mitologia e disse, "Louvado seja você, o poderoso senhor louco." Em algum lugar na escuridão profunda, um raio cruzou o céu, iluminando os arredores. Esta era uma planície cheia de ravinas, e um gigante verde escuro de um olho estava vagando inconscientemente. Seus olhos estavam sem vida e seu rosto estava coberto com vestígios de pus podre. Gás amarelo acinzentado permeou seu corpo e se entrelaçou no ar, formando muita fumaça. E sob seus pés, na ravina mais escura da planície, havia uma figura de pé na borda, com vista para a terra abaixo. Com a ajuda do raio, um edifício grosso e largo de cor branca acinzentada podia ser vagamente visto no fundo da ravina. A figura estava vestida com um manto clássico preto e um boné pontiagudo da mesma cor. Tinha cabelos pretos encaracolados, olhos negros, testa larga e bochechas finas. Parecia idêntico ao fantasma que Derek Berg tinha visto. Ele levantou a mão e beliscou o monóculo de cristal. Então, virou a cabeça para a esquerda e olhou para longe. Como esperado, ele sussurrou de repente, na língua do antigo Faceak. Depois de parar por um momento, o homem sorriu e disse as palavras, "O louco." Antes de terminar de falar, ele já havia pulado na ravina à sua frente. Nesse momento, o raio diminuiu por um segundo e a escuridão envolveu completamente o mundo. Depois de eliminar a ameaça fatal, Klein voltou ao mundo real, sentindo mais uma vez a necessidade urgente de avançar em sua sequência. O Amon que eliminei não era o corpo principal. Se ele realmente estiver interessado no espaço misterioso acima da névoa cinza, ele logo retornará à cidade de Prata. Naquela época, eu me pergunto se os 2 itens místicos lendários e os 3 caçadores de demônios serão capazes de detê-lo. Para um mero clone ser tão bizarro e aterrorizante, pode-se imaginar o quão poderoso é seu corpo principal. Portanto,
Preciso concluir o restante das regras do mágico o mais rápido possível e, através da digestão e avanço, compreender melhor o misterioso espaço acima da névoa cinza. Talvez, a anciã pastora da cidade de prata seja usada. Se ela realmente foi corrompida pelo verdadeiro Criador, Klein abriu a porta do banheiro e desceu para o primeiro andar enquanto pensava profundamente. Lord of Mysteries, capítulo 364, Catedral da Serenidade, e o resto das regras do mágico. Enquanto Klein folheava preguiçosamente o jornal que acabará de ler, pensava nas questões que mais lhe importavam. Ele já havia considerado um ponto antes, e essa era a diferença entre ter público para torcer por ele e não ter. No entanto, apenas isso não parecia suficiente. Com esse raciocínio, os pensamentos de Klein correram soltos enquanto ele inexplicavelmente pensava em algo. Quando eu ainda era um vidente, ser reconhecido e elogiado como um verdadeiro adivinho me dava a sensação de que o processo de digestão da poção havia se tornado mais rápido. Depois de concluir os princípios do vidente, comecei a acreditar que não havia correlação direta entre as opiniões e a reação dos outros e que eram apenas expressões, nada substancial. Se eu agir bem o suficiente, naturalmente seria reconhecido e minha digestão seria naturalmente mais rápida. Ou seja, sempre acreditei que eram duas respostas diferentes com os mesmos ganhos, e não algo relacionado à causalidade. Mas agora, existe a escolha de receber os aplausos do público. Se isso me ajuda a digerir a poção, isso significa que algumas apresentações realmente exigem uma reação, e a maneira como os outros me veem pode afetar sutilmente o progresso da digestão da minha poção. Por extensão, o estabelecimento das igrejas pelos 7 deuses ortodoxos, a difusão de sua fé e a nutrição de seus seguidores seriam parcialmente resultado disso. Este é realmente um pensamento sacrílego. Na verdade, não sou uma pessoa que adora deuses sinceramente. Vou elogiá-los, mas não vou acreditar cegamente neles. Klein rapidamente ajustou sua linha de pensamento enquanto procurava outro ângulo. Ele repetidamente comparou as diferenças sutis entre vidente, palhaço e mágico. Aos poucos, teve uma ideia. Em comparação, um mágico, que precisa atuar, possui a necessidade de tomar a iniciativa? Tomar a iniciativa de atuar em vez de ser passivo como um vidente ou palhaço, do ponto de vista do destino, também se encaixa. Da reverência de um vidente ao destino, da característica de um palhaço de ser provocado pelo destino enquanto ainda mantém um sorriso e, finalmente, de um mágico que toma a iniciativa de desafiar o destino. Mesmo que o resultado não seja nada real ou substancial, ele ainda receberá os aplausos do público por sua decepção. Klein assentiu indiscernivelmente enquanto planejava fazer tentativas de tomar a iniciativa de se apresentar. Por onde devo começar? Deve ser algo relativamente menos perigoso. Posso considerar a prisão daquele vampiro chamado Emin White pelo Padre Travsky. No entanto, preciso confirmar que esse grupo de não-humanos cumpre a lei e só se envolve em pequenos furtos na pior das hipóteses. Onde os companheiros de Emin ficam no lado sul da ponte? Eu realmente não consigo me lembrar. Vou ter que usar a adivinhação para refrescar minhas memórias. Também vou confirmar o quão perigoso é. Tendo chegado a essa conclusão, Klein largou o jornal, levantou-se e subiu as escadas. Era preciso dizer que ele não tinha nenhuma outra motivação para se envolver ativamente em algo que não tinha quase nada a ver com ele. Não era sua personalidade, mas para agir, teve que se forçar a isso. Isso é considerado bastante simples para mim. Como um homem hétero agiria como bruxa e demonia do prazer? Não é de admirar que a cidade de prata enfatize que você está apenas atuando. Klein de repente entendeu o significado da advertência. Cidade de prata, em uma sala escura no topo da torre. O chefe do conselho de 6 membros, Colin Iliad, estava em frente a uma janela, olhando para a cidade prateada que estava envolta em escuridão e relâmpagos. Aqueles feixes de luz iluminaram seus cabelos brancos desgrenhados, revelando suas velhas cicatrizes retorcidas e horríveis em seu rosto, bem como as rugas profundas em seu rosto e seus olhos preocupados. Após um período de tempo desconhecido, Colin se virou e olhou para um canto escuro. Ele perguntou com uma voz profunda, encontrou alguma coisa? No canto, uma sombra se levantou. Estava escuro como breu quando disparou em direção à parede, girando e contorcendo-se. Sua voz carregava a sensação de metal esfregando contra metal, e era bastante chocante para os ouvidos. Depois que Derek Berg voltou para casa, ele mostrou alguns sinais de anormalidade, mas não havia necessidade imediata de lidar com isso. Colin assentiu levemente e disse, o que ele fez?
Com a ajuda do item místico na parte inferior da torre, o descontrolado e o clone da figura misteriosa foram eliminados. No entanto, ele constantemente suspeitava que o assunto não havia sido completamente resolvido. O ex-capitão da equipe de exploração de repente perdeu o controle. A pessoa misteriosa agiu de forma imprudente depois de suportar 42 anos completos, sem qualquer consideração pelas armadilhas ou consequências. Tudo isso fez Colin, que matou e caçou muitos monstros, sentir instintivamente que algo estava errado. Portanto, acreditava que esta era uma escolha deliberada feita pelo homem misterioso. Embora o verdadeiro propósito do homem misterioso ainda fosse desconhecido, ele definitivamente tinha algum tipo de método de investigação e não seria tão simples se livrar dele. Depois de usar seus poderes de caçador de demônios e não encontrar anormalidades, ele deliberadamente fingiu ter sido enganado e permitiu diretamente que o jovem chamado Derek Berg voltasse para casa. No entanto, secretamente enviou alguém para monitorar a situação de perto. Isso era completamente diferente do método de detenção e observação que Colin usará no passado. Foi uma mudança que ele não teve escolha a não ser fazer. A sombra negra que estava girando levemente respondeu. Depois que entrou no quarto, ele se sentou na beira da cama e murmurou para si mesmo por um bom tempo. Como eu estava com medo de que o homem misterioso me descobrisse, não me aproximei muito, então não pude ouvir claramente o que estava sendo dito. No entanto, posso confirmar que este é um sinal anormal. Depois de falar sozinho, Derek pareceu ficar muito cansado e adormeceu muito rapidamente. Mas depois de uma soneca, ele acordou de repente e realizou um ritual. Suspeito que sua mente não estava lúcida ao fazê-lo e que ele era controlado pelo homem misterioso. A propósito, o ritual tinha elementos de um ato secreto. Colin ponderou por um tempo e disse com uma expressão solene, como esperado. Talvez ele estivesse se comunicando com seu corpo principal através deste método. Qual é exatamente o propósito dele? Por que ele passou seus 42 anos no fundo da torre em paz? A sombra negra naturalmente não conseguiu responder a essa pergunta enquanto continuava. Depois do ritual, Derek não mostrou mais nenhum comportamento anormal. Esse assunto precisa ser tratado imediatamente? Se o corpo principal dessa pessoa misteriosa for atraído para cá, talvez não sejamos capazes de lidar com ele. Colin permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer, continue a observação. Essa pessoa misteriosa ainda não demonstrou nenhuma malícia substancial, então nossa reação não pode ser muito intensa. Full, você se lembra dessa profecia? Está quase na hora do desastre acontecer. Quanto mais exploramos, mais ruínas estranhas encontramos e mais perigosos os itens que temos. Por sua vontade, Excelência. A sombra negra recuou lentamente de volta para o chão e desapareceu. Nesse momento, na casa dos Berg, Derek começou a tossir com tanta força que seu coração quase explodiu. Cough! 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 Ele se agachou e tossiu sem parar até que sua garganta começou a coçar, e ele tossiu alguma coisa. Splash! Um objeto translúcido deslizou por sua garganta e caiu no chão. Era um verme com comprimento e a espessura de um dedo. Havia algumas áreas transparentes em seu corpo, formando anéis. Derek já havia visto algo assim no fundo da torre anteriormente e tinha certeza de que já estava livre da influência de Amon. Ele se abaixou e pegou o verme translúcido e, finalmente, conseguiu contar o número total de anéis em seu corpo. Havia um total de 12. Qual é a sua utilidade? Para que isso pode ser usado? Parece estar morto. Derek perdeu-se em pensamentos. Condado de Winter na parte norte do reino de Lúin. Uma catedral gótica negra se erguia sobre as montanhas cobertas de neve enquanto ocupava uma vasta extensão de terra. Em frente havia um penhasco e seus arredores eram uma vasta extensão de brancura com o máximo silêncio. Esta era a sede da igreja da deusa da noite eterna, conhecida como a Catedral da Serenidade. Leonard Mitchell, de cabelos escuros e olhos verdes, tinha um blusão preto sobre ele enquanto usava luvas vermelhas e saiu de seu quarto. Tendo avançado e estabilizado com sucesso, ele ainda não teve a oportunidade de participar de nenhuma operação, bem como de alguns exercícios e dos chamados cursos de misticismo. Depois de virar uma esquina, Leonard viu uma escada descendente. Lá, ele viu o capitão Dan Smith, com um par de olhos cinza escuros e vestido com um blusão preto, e Clay Moretti, que exalava uma atitude estudiosa parado ali, sorrindo e esperando. Ele inclinou a cabeça para trás e suspirou. Minha memória também piorou.
Já esqueci que vocês dois não existem mais. Leonard desviou o olhar e desceu as escadas até o primeiro andar da catedral. Bateu na porta e entrou em uma pequena sala. Havia cadeiras na sala e alguns falcões noturnos usando luvas vermelhas estavam sentados lá dentro. Leonard encontrou um assento ao acaso e sentou-se, sorrindo enquanto conversava com seus amigos. Depois de um tempo, o diácono de alto escalão, Crestes Sesimir, com o colarinho levantado cobrindo o queixo e os lábios, entrou, sentou-se bem na frente e disse à multidão: a aula de hoje informará sobre coisas que você precisa prestar atenção. Como luvas vermelhas, vocês viajarão para lugares diferentes, e há uma grande chance de encontrar perigosos Beyonders de alta sequência. Se a intenção deles for óbvia e eles quiserem matá-lo, a única coisa que você pode fazer é deixar um rastro para que os investigadores subsequentes possam encontrar as pistas apropriadas. Os métodos exatos incluem, mas na maioria das vezes, os Beyonders de alta sequência nem sempre atacam você diretamente. Eles irão utilizá-lo com base em todos os tipos de fatores. Você deve estar alerta o suficiente para não ser enganado, e aqui estão algumas coisas que deduzimos. Sentado no fundo, Leonard ouvia com um sorriso e muita atenção. Seu alvo de vingança era um Beyonder de alta sequência. Sesimir parou por 2 segundos e continuou. No primeiro caso, um Beyonder de alta sequência fingirá ser uma existência oculta, usando promessas e esperanças para enganá-lo e fazê-lo recitar sua descrição correspondente. No segundo caso, alguns Beyonders de alta sequência podem ser contidos em um estado selado. Eles atuarão como itens místicos que podem ajudá-lo a sair de sua situação. Por exemplo, uma lâmpada mágica que pode conceder 3 desejos ou um lago dos desejos. O terceiro caso é para uma poção de alta sequência chamada parasita. Frequentemente, eles afirmam que perderam seus corpos e só podem sobreviver juntos com seu corpo espiritual. Eles só podem confiar em você e não irão prejudicá-lo. Eles então lhe darão conhecimento, fórmulas e todos os tipos de benefícios, esperando que você se torne poderoso para que um dia possa ajudá-lo a reconstruir seu corpo ou se vingar. Na realidade, os Beyonders com parasitas só se tornarão nutrientes para o parasita, prolongando assim o tempo de vida e a condição do parasita. Enquanto Leonard ouvia, seu sorriso desapareceu. Lord of Mysteries, capítulo 365, Vampiro com um passatempo único. A Catedral da Serenidade parecia particularmente bonita à noite. Complementava com a lua carmesim no alto do céu que iluminava friamente a terra. Leonard entrou em seu quarto individual, tirou as 2 luvas vermelhas e as jogou sobre uma mesa de madeira. Com um olhar sombrio, ele se sentou em frente à janela de vidro estampado, com as costas voltadas para fora enquanto se banhava ao luar. Após 10 segundos de silêncio, ele disse baixinho, quase rangendo os dentes: então você é um parasita. A voz de Leonard ecoou fracamente em seus próprios ouvidos, abafada por óbvia raiva, tensão, sensação de perda e medo. Em um piscar de olhos, uma voz ligeiramente envelhecida ressoou em sua mente. Você pode dizer que sim. O que exatamente você quer? Você é um ser que está sugando minha vida através de seus meios parasitas? Ou você está esperando que eu fique mais forte, para que você possa devorar diretamente minha característica de Beyonder, assim como cultivar uma poção humanoide? A voz de Leonard estava abafada, mas não lenta. A voz ligeiramente envelhecida em sua mente riu. Sou seu encontro fortuito. Você não pensou sempre assim? Você se acredita único e protagonista desta era. Na verdade, você não está agindo tão arrogante e presunçoso como costuma fazer. Em última análise, você está desconfiado de mim. Hehe. Depois que te ensinei o método de atuação, você nem se concentrou em estudá-lo. Tudo o que você fez foi uma tentativa muito superficial. Você perdeu muito tempo antes de digerir e até mesmo escondeu isso. Você não buscou a poção pesadelo. Foi somente depois que você se encontrou com a prole do verdadeiro Criador e sofreu um revés que você quis avançar para a sequência 7. Seu arrependimento o fez alucinar. Leonard, pense nisso com cuidado. Eu não entenderia a Igreja da Deusa da Noite Eterna? Quando lidei com eles, nem os chamados Shanis ainda tinham nascido. Eu não saberia que a Igreja da Deusa da Noite Eterna conhece parasitas? Eu não perceberia que os Luvas Vermelhas compreenderiam certos segredos para impedir a infiltração de Beyonders de alta sequência? Mas alguma vez eu impedi você de se juntar aos Luvas Vermelhas? Depois de algumas breves mudanças de expressão, Leonard finalmente ficou em silêncio, sem dizer nada. A voz em sua mente riu novamente.
Você sente que envelheceu mais rápido do que sua idade real? Não, certo? Posso viver pelo menos mais 100 anos. Não tenho pressa em assumir o controle da vida do meu hospedeiro. Quanto às suas características de Beyonder, não estamos nem mesmo em um caminho semelhante que permita a troca. Se eu a comece, seria equivalente a beber veneno, me deixando meio louco e aumentando minha chance de perder o controle. Você acha que eu faria isso? Meia-noite é intercambiável com Gigante Morte, enquanto o objetivo do meu caminho Beyonder é o do aprendiz e vidente. Leonard olhou para seu corpo iluminado pela luz carmesim da lua. Depois de pensar um pouco, ele perguntou novamente, o que exatamente você quer fazer? Qual é o seu propósito? A voz ligeiramente envelhecida em sua mente suspirou. Eu já não te disse? Eu sofri danos tremendos e preciso de um hospedeiro para me recuperar lentamente, e tenho que me esconder de um inimigo terrível. Os Falcões Noturnos, a Igreja da Deusa da Noite Eterna, é uma boa escolha para um hospedeiro. Leonard levantou a cabeça, olhou para o teto por alguns segundos e disse com uma voz profunda, você será descoberto pelos arcebispos, diáconos de alto escalão ou outros artefatos selados? A voz ligeiramente envelhecida respondeu vagarosamente, se os parasitas fossem descobertos tão facilmente, aquele diácono de alto escalão chamado Sesimir não teria apenas dado um aviso e não enviaria todos vocês para serem verificados. É claro que os parasitas deixam rastros. A Igreja da Deusa da Noite Eterna tem os meios para determinar isso, mas é relativamente complicado e problemático. Isso causará certas perdas e perigos substanciais. Pode até afetar essa deusa, então antes de você se tornar um diácono de alto escalão, tornando-o qualificado para participar de reuniões para os escalões superiores da igreja e interagir com artefatos selados grau 0, não há necessidade de se preocupar. A essa altura, eu deveria ter me recuperado e embarcado em minha própria jornada. Leonard ouviu com uma expressão séria. Depois de um tempo, ele disse, você tem um inimigo terrível? Quem é ele? A voz ligeiramente envelhecida riu e disse, não sei o nome dele, mas sei o sobrenome dele. Qual é? Perguntou Leonard. A voz ligeiramente envelhecida de repente tornou-se baixa e profunda. Amon. A área ao sul da ponte, Avenida Baía do Rio, número 46. Os donos da casa que estavam jantando ouviram o tilintar da campainha. A única empregada atendeu a porta e, pelo olho mágico acima da fechadura, viu um policial de uniforme xadrez preto e branco. Ela abriu a porta e perguntou um tanto temerosa, senhor, há algo que eu possa fazer por você? O policial era ninguém menos que o disfarçado Klein, que tentava tomar a iniciativa de se apresentar. Ele estava aqui para confirmar que os parceiros do vampiro, Emin White, os que viviam aqui, e as pessoas que confiaram a missão a Stuart, eram monstros cumpridores da lei. Sim, monstros cumpridores da lei. Embora isso não soe certo e soe um pouco engraçado, é como eu reagiria com meus verdadeiros pensamentos, Klein enfatizou em seu coração. O uniforme da polícia que ele usava não era falso, feito especialmente para ele. Era um produto de suas roupas comuns e efeitos alucinatórios. Um mágico tinha que fazer o que um mágico faria. Klein não monitorou a Avenida Baía do Rio, número 48, porque acreditava que os companheiros de Emin White haviam se mudado há muito tempo. Como monstros e não humanos, mudar para outra residência era a coisa mais básica a se fazer depois que um camarada desaparecia por vários dias. Eles tinham que suspeitar que Emin White foi capturado pelos Falcões Noturnos, os Punidores Mandatários ou outras organizações oficiais de Beyonders, e era necessário supor que ele poderia estar morto a qualquer momento. Portanto, o que Clay queria fazer era realizar uma investigação por meio de uma pesquisa. Ele manteve a arrogância de um policial de baixa patente para com um cidadão comum. Sem tirar o chapéu, ergueu ligeiramente o queixo e disse, tenho uma coisa para perguntar ao seu mestre. A empregada entrou apressada e rapidamente trouxe de volta um homem de 30 e poucos anos vestindo uma camisa grossa. Policial, o que você gostaria de me perguntar? O homem perguntou nervosamente. Klein parou na porta e olhou para dentro. Você conhece os moradores da casa 48? Conheço. O proprietário do sexo masculino ficou surpreso por um momento antes de perguntar, o que aconteceu com eles? Eles estão envolvidos em um caso. Você tem que me contar tudo o que sabe, disse Klein com uma cara séria. Seu rosto também estava disfarçado, aumentado com leves efeitos alucinatórios. Era para garantir que ele parecesse diferente do grande detetive Sherlock Moriarty. O homem de repente percebeu.
Não é de admirar que eles tenham se mudado tão apressadamente há mais de um mês. A maioria dos moradores da Avenida Bahia do Rio e do Burgo conhecia os White e seu filho. Ele era um jovem bonito, mas excêntrico. Sr. White é um excelente médico e sabe usar todos os tipos de remédios e terapias de sangria. Terapia de sangria? Klein rebateu com uma pergunta. Sim, embora isso tenha sido considerado por muitos jornais e revistas como uma velha habilidade médica que não fazia efeito, todos os que receberam o tratamento do Sr. White foram curados. No entanto, o Sr. White também disse que, exceto ele, os outros médicos que praticam a terapia de sangria são charlatães. O proprietário deu seu ponto de vista. A terapia de sangria é acumular comida para si, não é? A única coisa útil era o remédio. Essa família de vampiros contava com a terapia de sangria para ajudar a tratar os pacientes enquanto recebia comida como compensação. Se não houvesse muitos pacientes, ou se o sangue deles não fosse saudável, eles pensariam em ir a um hospital distante para roubar sangue de uma bolsa de sangue e bebê-lo. Para tais monstros, eles realmente cumprem a lei. Klein assentiu em compreensão. As mudanças de cor emocional em sua visão espiritual disseram a ele que o homem não estava mentindo. Vendo que o policial não o refutou, o homem continuou. Sr. White e sua esposa são pessoas muito legais. Embora eles não possam curar aqueles que estão gravemente doentes, ainda são bons médicos para todos os residentes que moram nas proximidades. O filho deles, Emin, estava envolvido em um caso? Aquele jovem era muito silencioso, como se nos desprezasse. Ele está sempre escondido em casa, e eu não tenho ideia do que ele está fazendo. Policial, você está com calor? Está tão frio lá fora. Ele provavelmente só se esconde durante o dia e sai à noite. Klein enxugou o suor da testa e disse, estou andando por aqui o dia todo por causa desse caso. Em seguida, de acordo com sua pesquisa projetada, ele aprendeu tudo sobre os White e seu filho. Uma família de cada vez, ele bateu na porta, fez perguntas, compilou respostas e chegou à conclusão de que a família White era realmente gentil, amável e cumpridora da lei. Não parece a descrição de um vampiro. Klein ergueu os olhos para a lua carmesim que atravessava as nuvens, pronto para fazer uma confirmação final. Ele removeu o efeito alucinatório de seu corpo e começou a adivinhar. Depois de se certificar de que não havia perigo, deu a volta e subiu na casa número 48 na Avenida Bahia do Rio. Outros poderiam não saber quem levou Emin White embora, com medo de uma visita dos Beyonders oficiais, mas Klein sabia o que estava acontecendo e não estava preocupado com uma armadilha. Ao entrar no segundo andar, aproveitou a luz da lua para ver se os cômodos estavam em desordem. Muitas coisas não foram tiradas. Por meio dessas coisas, ele podia imaginar a pressa com que seus donos haviam partido. Ele até encontrou alguns livros preciosos sobre ervas, incluindo algumas receitas folclóricas populares do interior. Enquanto caminhava, Klein entrou em um dos quartos e as sombras surgiram. Ele pulou de susto, imaginando que havia sido emboscado. Ele quase estalou os dedos para acender o fósforo que havia sido jogado lá fora. Felizmente, nenhum ataque ocorreu. A luz da lua carmesim brilhava através da janela, cobrindo toda a sala. Klein finalmente conseguiu ver claramente o que eram aquelas sombras negras. Elas não tinham nenhum brilho espiritual e eram estatuetas de tamanhos variados. A maior era apenas um pouco mais baixa que Klein. Era uma garota vestindo uma linda saia longa. Suas mangas e golas eram cobertas com rendas e fitas. Esta estatueta feminina era obviamente mais parecida com uma de cera. Seus traços faciais eram vívidos e realistas, e seus cabelos dourados e olhos vermelhos eram atraentes e bonitos. A menor era apenas do tamanho da palma da mão de uma pessoa normal. Era uma mulher vestindo uma armadura prateada. Ela era valente e heroica enquanto parecia magnânima e bonita. Enquanto seus olhos passavam por cada estatueta, Klein de repente se lembrou de algo. Sob a influência de Roselle, o desenvolvimento da arte da estatueta teve duas tendências. Uma era do tipo adorável, permitindo que mudassem de roupa, enquanto a outra se esforçou para ser mais realista. Klein olhou em volta e não pôde deixar de exclamar, essas estatuetas não são baratas. Não me diga que Emin é um vampiro obcecado por estatuetas? Lord of Mysteries, capítulo 366. A ambição do enforcado. Após uma inspeção minuciosa, Klein confirmou que não havia nada de estranho na família White e que o casal não deixou sequer uma única mecha de cabelo para trás, aparentemente para impedir que alguém os rastreasse usando adivinhação.
Ele voltou para o quarto cheio de bonecas, deu 4 passos no sentido anti-horário e foi acima da névoa cinza, pretendendo usar a adivinhação para uma confirmação final. No entanto, antes de começar a trabalhar, conjurou a estatueta feminina que tinha quase sua altura e, assim como havia feito uma adivinhação para o emblema sagrado do sol mutante na cidade de Tingen, pegou uma caneta tinteiro vermelha escura e escreveu uma frase na pele de cabra marrom amarelada, sua origem. Abaixando a caneta e segurando o pedaço de papel, Klein recostou-se na cadeira e começou a resmungar enquanto ajustava lentamente seu estado mental para um estado de cogitação. Depois de repetir isso 7 vezes, seus olhos ficaram escuros e suas pálpebras caíram quando ele entrou em um sono profundo. No espaço cinzento, ele viu o artesão de marionetes trabalhando com extraordinária concentração. Ele viu a menina de olhos vermelhos sendo colocada no quarto das bonecas e Amy White tirando sua carteira com os olhos fixos nela. Finalmente, a cena parou dentro do quarto onde Klein estava localizado. O vampiro orgulhoso, Amy White, com o cabelo penteado para trás na diagonal, parecia bonito, mas ligeiramente delicado. Sentou-se na beirada da cama e olhou carinhosamente para a boneca, junto com todos os outros bonecos de diversos tamanhos. Ele realmente é um fanático por estatuetas. Klein abriu os olhos e deu uma palmada no rosto. Logo depois, ele acenou com a mão, fazendo com que o boneco que conjurou desaparecesse do espaço acima da névoa cinza. Quando terminou, pegou sua caneta tinteiro novamente e escreveu outra declaração de adivinhação, cenas de morte nos últimos 10 anos na Avenida Bahia do Rio, número 48. De acordo com as declarações dos residentes, a família White estava lá há não mais de 10 anos, então Klein foi capaz de limitar a uma área específica, e ele acreditava que se a família White fosse apenas monstros superficialmente bons que estavam realmente envolvidos em mortes o tempo todo para sugar sangue quente e delicioso, então era impossível não acontecer nada em casa. Em um período de até 10 anos, sempre haveria alguns acidentes, desde que não parassem. Depois de verificar cuidadosamente a sentença de adivinhação, Klein a recitou e entrou novamente em cogitação, caindo rapidamente em um sonho. No mundo sombrio, sua visão às vezes era totalmente escura, às vezes pontilhada com flocos de neve e às vezes estilhaçada. No entanto, nenhuma cena apareceu. Este foi o resultado da adivinhação, nada. Ninguém havia morrido nos últimos 10 anos na Avenida Bahia do Rio, número 48. Levando em consideração todos os fatores envolvidos, é possível chegar a uma conclusão preliminar de que a família White era uma família de vampiros cumpridores da lei, com exceção de alguns casos de pequenos furtos. Enquanto Klein olhava para a longa mesa de bronze manchada à sua frente, ele se envolveu com sua espiritualidade e mergulhou na névoa cinzenta. Voltando ao mundo real, ele removeu cuidadosamente os vestígios que havia deixado para trás e deixou a Avenida Bahia do Rio, número 48. Em vez de fazer sua conclusão final, fez um desvio para a delegacia de polícia de Riverbay, onde facilmente se esgueirou para os arquivos, misturando-se entre os ladrões e bêbados, permitindo que eles servissem como um contraste para seu disfarce. Lá, ele acendeu corajosamente os lampiões a gás do interior. Então, Klein pegou os últimos 10 anos de registros de pessoas desaparecidas e os folheou. De vez em quando, os policiais de plantão passavam pela porta, mas seus olhos não percebiam nenhuma luz vindo de lá. Não há nada de suspeito. Depois de um período de tempo desconhecido, o Klein de luva preta devolveu os documentos. Em seguida, apagou o lampião a gás, tirou o chapéu na escuridão, pressionou a mão no peito e fez uma reverência em direção ao saguão. No caminho de volta para a rua Minsk, Klein tomou um banho, trocou de roupa, sentou-se à escrivaninha e abriu o mapa de Backlund que comprará pela primeira vez na locomotiva a vapor. A primeira coisa que fez foi encontrar a Rua Rosa, que ficava no lado sul da ponte onde ficava a Igreja da Colheita. Era aqui onde o padre Utraski servia como bispo da catedral e mantinha Amy White preso em seu porão. Logo depois, o olhar de Klein moveu-se enquanto ele se familiarizava com os nomes e a disposição das ruas ao redor. Uma performance não pode ser feita com muita pressa ou com uma sede excessiva de sucesso. É preciso imergir lentamente o público no ato, Klein sussurrou, desdobrando um pedaço de papel e baixando a caneta. Caro detetive Stuart, eu me pergunto se você encontrou Amy White? Tenho estado de olho em você ultimamente, e um dos meus informantes me disse hoje que viu esse homem na rua Tuteva, na área ao sul da ponte. Claro, ele simplesmente disse que a pessoa que viu se parecia com um homem do retrato. Largando a caneta, Klein dobrou a carta cuidadosamente, enfiou-a em um envelope e afixou um selo preto no valor de 1 centavo. Acima do vasto e ilimitado mar Sônia com ondas agitando-se abaixo dele.
O Vingador Azul avançou firmemente sem nenhum sinal de tremor. Alger Wilson estava sentado na cabine do capitão com um sextante de latão na mão, mas seus olhos estavam fechados. Sem um som, um sorriso apareceu de repente em seu rosto. Eu finalmente digeri isso. Alger abriu os olhos e ergueu as mãos, fazendo com que os arredores brilhassem com uma luz azul. As luzes azuis se cruzaram e se transformaram em uma enorme onda que avançou. Alger apertou as mãos e a onda se desfez, transformando-se em incontáveis gotas de chuva que caíram no convés. Depois de quase 4 meses, sua poção navegador finalmente foi digerida. Durante este período, não só passou muito tempo a vagar pelos mares, cumprindo todas as missões que lhe foram confiadas pela Igreja, mas também procurou deliberadamente novas rotas marítimas e ilhas desconhecidas. Depois de alguns contratempos, ele finalmente teve sucesso. Isso, por sua vez, levou à digestão da poção, permitindo que ele descobrisse seus princípios como navegador. O princípio básico envolveu estar íntimo do mar, captar com maestria as informações sobre as rotas marítimas e o clima, bem como a exploração e a descoberta. O sempre sério Alger não pôde deixar de se levantar. Ele andava de um lado para o outro na cabine do capitão, pensando no futuro que ansiava. Depois de obter a fórmula da poção para o abençoado pelo vento e encontrar os ingredientes correspondentes do Beyonder, ele esconderia seu avanço para a sequência 6 da Igreja. Então, repetiria o mesmo processo novamente, esforçando-se para se tornar um sequência 5, cantor do oceano em 3 anos. Durante esse processo, ele tinha que servir como capitão do Vingador Azul e evitar entrar nos polidores mandatários com sua complicada relação social para evitar que seu segredo fosse exposto. Assim que eu for promovido para a sequência 5 e ganhar força suficiente, poderei retornar secretamente para aquele lugar. Alger subconscientemente olhou para a direita. Seu olhar parecia perfurar as tábuas do navio e o vasto mar, até uma ilha antiga e escondida. Alger não estava preocupado com seu futuro avanço na Igreja. Uma vez que ele cumprisse seus desejos, seria capaz de se concentrar totalmente em buscar uma posição mais elevada na Igreja. Naquela época, ele continuaria a se disfarçar de sequência 7, apesar de ser sequência 5, e beberia outra poção abençoada pelo vento. Isso aumentaria suas características de Beyonder, o fortaleceria e retardaria sua digestão, mas não colocaria em risco sua própria segurança. Pela mesma razão, depois que a sequência 5 fosse completamente digerida, ele poderia absorver outra poção cantor do oceano e repetir o processo normal. Isso apenas o deixaria mais perto de perder o controle, mas também tinha soluções para isso. Era encontrar uma mulher para se casar e transferir as características extras de Beyonder para seus filhos. Depois de fazer isso, poderei me aproximar do nível de cardeal e me aproximar do nível de Beyonder de alta sequência. Esta é a minha chance em tal época. Em sua mente, Alger já havia esboçado a imagem de si mesmo vestindo o manto de um cardeal enquanto ocupava uma posição elevada na igreja e tinha muitos punidores mandatários sob seu controle. Depois de ficar entusiasmado por um momento, ele desviou o olhar e recuperou os sentidos. O que se segue aumentará em dificuldade a cada passo. Felizmente, tenho o clube de tarô e o Senhor Louco. Embora também haja perigos subjacentes, qualquer caminho para me aprimorar envolverá riscos. Tenho que tentar reunir as páginas do Diário de Rosélio o mais rápido possível. Eu deveria aproveitar a chance de fazer uma pergunta e entender o que é aquela carta ao lado da mão do Senhor Louco, aquela que só mostra o verso. Não estava lá anteriormente. Carta. O Diário de Rosélio. Poderia ser o item em que estou pensando. Os olhos de Alger se estreitaram quando suas pupilas se contraíram. Rua Minsk, número 15. Klein bocejou, desligou o lampião a gás e deitou-se na cama. Ele originalmente tinha outro plano. Queria usar a adivinhação para entender a origem do frasco de veneno biológico e obter as 3 primeiras fórmulas de poção de sequências pela característica do Beyonder, lobisomem. Mas depois de uma noite agitada lidando com o assunto de Emin White, ele se sentiu um pouco cansado e decidiu tentar novamente no dia seguinte acima da névoa cinza. Assim que ele se deitou e fechou os olhos, Klein de repente sentiu que algo estava errado. Esta era a intuição espiritual de um vidente. Já se passaram vários dias desde que obtive as características do Beyonder lobisomem e o frasco de veneno biológico. Não é como se eu não estivesse em um bom estado mental durante esse período. Ainda assim, tenho repetidamente adiado a adivinhação. Isso é muito anormal. Klein sentou-se, pensou cuidadosamente sobre isso e relembrou um incidente semelhante.
A primeira vez que conheceu Megose, ele queria usar diretamente sua visão espiritual para observar seu estado mental, mas naturalmente acabou perdendo a oportunidade devido a ser momentaneamente pego de surpresa. Foi só no final que ele descobriu que era porque Megose tinha um filho de um deus do mal em seu estômago. Sua intuição espiritual como vidente o deteve sem deixar rastros, impedindo de perder o controle e desmaiar na hora. É muito parecido, e desta vez, é ainda mais óbvio. Lembro que a senhorita Sharon mencionou que o controle da escola de pensamento rosa sobre seus membros excede em muito a minha imaginação. O corpo e a alma de todos parecem estar ligados por algo, que também é a razão pela qual as informações sobre a sequência mutante raramente vazam. Eles acreditam no Deus acorrentado. Então, ao usar a característica Beyonder de um lobisomem para deduzir as fórmulas de poção correspondentes, envolveria diretamente esse Deus maligno e traria consequências que não desejo suportar. Klein pensou nisso seriamente e sentiu que havia algo suspeito nisso. Quando adivinhei o emblema sagrado do sol mutante e a orelha deixada pelo ouvinte, minha intuição espiritual não me impediu. Será que o Deus acorrentado é mais forte que o eterno sol ardente e o verdadeiro Criador? Ou será que sua natureza lhe permite conter a névoa cinza e até mesmo invadi-la efetivamente? Claro, a fonte do perigo também pode ser o frasco de veneno biológico. Pensando nisso, Klein, que sempre foi cauteloso, decidiu tentar adivinhar o frasco de veneno biológico amanhã e ver se sua intuição espiritual de vidente o impediria. Lord of Mysteries, capítulo 367, Carta Ameaçadora. Na manhã de terça-feira, o tempo manteve-se tão frio como habitualmente nesta estação. Klein apertou a gola do casaco de tweed, pôs o chapéu e abriu a porta. Ele estava indo para o final da rua, onde ficava a caixa de correio, para enviar uma carta ao detetive Stuart. Como não era tão longe, não havia necessidade de se vestir bem ou formalmente, mas Klein acabará de se recuperar do resfriado, então se agasalhou para garantir. Talvez fosse por causa do vento forte da noite passada, mas o ar em Backlund estava surpreendentemente bom. Klein subconscientemente diminuiu o ritmo e aproveitou esta rara manhã. Ao passar pela casa de Jürgen, ele ouviu a janela Oriel abrir e instintivamente se virou para olhar. De pé na janela estava a senhora Doris, usando um chapéu preto e um cachecol grosso azul acinzentado. Ela parecia ainda pior do que antes, e seu corpo estava ainda mais curvado. Bom dia, detetive Moriarty. Obrigada por cuidar de Brody. Ele disse que você era um bom homem, não disse, Brody? A velha vovó Doris se abaixou e pegou o gato preto de olhos verdes. Brody usou todos os 4 membros e lutou em seu abraço. Finalmente, ele pulou e pousou levemente no parapeito da janela, mas, em vez de sair, deu voltas e mais voltas, acariciando a senhora Doris com a cabeça de lado, sem nem mesmo olhar para Klein. Eu estava sendo amigo de um gato? Klein deu uma risada autodepreciativa e sorriu sinceramente. É uma boa ação, e uma notícia ainda mais agradável é que você se recuperou e teve alta do hospital. Depois de trocar algumas gentilezas, despediu-se e continuou a descer a rua com um sorriso no rosto. Dera apenas alguns passos quando ouviu a senhora Doris chamá-lo. Quando Jürgen voltar, farei com que ele pague a você. Parece que aceitei esta missão pelo dinheiro? O sorriso no rosto de Klein congelou de repente. Ele só conseguiu se virar e acenar com a mão, indicando que entendia. Quando ele estava longe da casa de Jürgen, sua expressão gradualmente ficou séria e suspirou levemente. Ele tinha acabado de ativar sua visão espiritual para olhar a aura da senhora Doris e descobriu que a situação dela não era muito boa. Não era apenas por causa de sua idade, mas também por causa do clima frio e do ar ruim em Backlund. Tudo isso teve um efeito muito ruim em sua doença pulmonar. A senhora Doris deve ser capaz de passar por este final de outono e inverno, mas será difícil dizer para o próximo, ou o próximo, o próximo. Se ela quiser viver mais alguns anos, ela terá que se mudar para o sul, para a área ao redor da Baía de Desi. É uma pena que é provável que o advogado Jürgen não possa se dar ao luxo de fazer isso agora. Nem eu estive na Baía de Desi, Klein resmungou, foi até a caixa de correio e enfiou a carta lá dentro. Este foi o prelúdio de sua performance. E esta noite, ele iria para a igreja da colheita como detetive e faria o resto dos preparativos. Depois de comprar uma torta para o café da manhã, Klein voltou pelo caminho original e ficou bastante à vontade. Antes de chegar perto da casa, viu uma carruagem elegantemente decorada estacionada do lado de fora.
Duas mulheres de chapéu preto e fita apertavam ansiosamente a campainha, enquanto as criadas e os guarda-costas se espalhavam, como se estivessem em guarda contra alguma coisa. Senhora Selin. Madame Mary. Eles têm algo para me confiar? Elas parecem muito ansiosas. Com o saco de papel contendo a torta na mão, Klein se aproximou e disse rindo, senhoras, deve ser hora do café da manhã. Quando voltaram para ver o detetive Sherlock Moriarty, Madame Mary ficou visivelmente aliviada. Senhor detetive, você tem que me ajudar. Na sua visão espiritual, não havia nada de falso em sua ansiedade, nervosismo e medo. Portanto, ele acenou com a cabeça, apontou para a porta e disse, vamos conversar lá dentro. Enquanto falava, ele olhou para sua senhoria, Selin, e notou que sua condição era totalmente diferente dos últimos 2 dias. Ela estava muito abatida, como se não estivesse interessada em nada. O que aconteceu com ela? Embora goste de se exibir um pouco, ela é uma pessoa que ama muito a vida. Klein pegou a chave e abriu a porta. Depois de entrar, antes que ela pudesse ficar parada, Madame Mary disse impacientemente, Detetive Moriarty, recebi uma carta ameaçadora. Carta ameaçadora. Klein largou a torta, juntou as mãos e perguntou, o que diz a carta? Madame Mary olhou de soslaio para a senhora Selin e, vendo que ela não estava tão ativa como de costume, disse após alguma deliberação, essa carta me pedia para lidar com a fumaça da fábrica de maneira imparcial quando eu realizar a investigação de poluição atmosférica e reconhecer suas contribuições, ou então acabaria como a boneca que veio com a carta. A cabeça da boneca foi arrancada e seus braços e pernas foram quebrados. Madame Mary parecia se lembrar da sensação quando abriu a carta e disse com a voz trêmula, esta é a primeira vez que encontro algo assim. Não sei se isso se tornará realidade ou não. Eu não sabia que teria que passar por casos assim quando me tornei membro do Conselho de Investigação, eu não sabia. Senhora, talvez o imperador Roselli tenha dito uma vez que existem apenas 2 formas de ódio entre as pessoas. Uma é assassinar os pais da outra pessoa e a outra é destruir os meios de outra pessoa ganhar dinheiro. Klein balançou a cabeça solenemente e disse, minha sugestão é denunciar a polícia. Do seu ponto de vista, Madame Mary era agora membro do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica. Seu status era completamente diferente de antes, e a polícia certamente não aceitaria as ameaças que ela recebia levianamente. Além disso, isso envolvia o desenvolvimento de uma política governamental importante e não era um assunto comum. Então havia uma grande probabilidade de que o departamento de polícia entregasse o caso à organização Beyonder da igreja para resolvê-lo o mais rápido possível. Com base no status de Madame Mary como seguidora da deusa, os falcões noturnos foram uma escolha inevitável. Dessa forma, mesmo que Klein quisesse uma parte da recompensa, ele não queria se envolver nela. Já fiz isso, mas não me tranquiliza. Madame Mary franziu os lábios e disse, você sabe o que eles disseram? Disseram que as letras ameaçadoras eram formadas cortando as palavras dos jornais, e a boneca podia ser comprada em qualquer lugar. Seria muito difícil encontrar o remetente em um curto período de tempo, e eles enviaram apenas um policial para me proteger. Deusa, é assim que eles tratam o pedido de ajuda de uma cidadã indefesa? Madame Mary fez uma pausa, olhou seriamente para Klein e disse, Detetive Moriarty, acredito que você pode me ajudar, não apenas por causa de seu desempenho nesse assunto, mas também por causa da aprovação de Mike, elogios de Aaron e exaltação de Talin. E sei que deu uma grande contribuição naquele caso de assassinato em série. Não se preocupe, vou pagar bem o suficiente. Suas palavras me deixam feliz, mas algo não parece certo. A menos que a polícia já tenha sido subornada, eles provavelmente transfeririam o caso para os falcões noturnos, e com os meios de Beyonder, como a adivinhação, seria impossível para uma carta composta de palavras de um jornal evitar a detecção. O remetente já teria sido pego ou teria meios para interferir na adivinhação. E só levaria a uma intervenção formal e em larga escala dos falcões noturnos. Não importa qual seja a situação, será diferente de como a situação é tratada agora. Klein não respondeu imediatamente a Madame Mary, mas analisou cuidadosamente a normalidade do assunto. A sala de estar de repente ficou estranhamente quieta. A sensação de silêncio deixou Madame Mary e Sra. Selin um tanto inquietas por algum motivo desconhecido. Em algum momento, Klein pegou uma moeda e a fez quicar e rolar entre seus dedos, como se fosse um hábito dele concentrar seus pensamentos. De repente, a moeda voou e caiu firmemente na palma de sua mão, com o verso voltado para cima. Klein ficou surpreso.
Ele estava adivinhando se esse assunto envolvia perigo, mas acabou não havendo nenhum. Se tal ameaça realmente existir, mesmo que o remetente não tenha habilidades consideráveis, isso ainda resultaria em um certo grau de perigo. É impossível não ter nenhum. É apenas uma simples ameaça? Ou, Klein de repente pensou em outra possibilidade enquanto sorria e dizia, Madame Mary, não se preocupe. Você pode voltar para casa em paz. Se alguém vier até você nos próximos 2 dias para discutir este assunto de modo a torná-lo público, permitindo que os cidadãos conheçam as verdadeiras intenções daqueles donos de fábricas para incitar a raiva entre o público, então você ficará bem. A possibilidade que Klein acabará de pensar era que a ameaça era uma armadilha montada pelo Conselho para incitar o público a usar sua raiva, permitindo que a investigação da poluição atmosférica fosse realizada sem problemas e levasse ao projeto de lei subsequente que poderia beneficiar eles. Isso explicaria por que a polícia está respondendo dessa maneira. Por que você diz isso? Madame Mary perguntou, franzindo a testa. Klein sorriu e respondeu, isso é o que eu deduzi. E se o que você afirma não acontecer em 2 dias? Madame Mary pressionou. Klein disse com sinceridade, então darei proteção. Em todo caso, não há perigo, acrescentou interiormente. Depois de confortar e se despedir de Madame Mary, ele foi acima da névoa cinza para confirmar o assunto e obteve o mesmo resultado de antes. A essa altura, sua torta havia esfriado. Madame Mary voltou para casa com alguma apreensão e inquietação, perguntando-se se deveria convidar Céline para ficar com ela por alguns dias. Naquele momento, sua governanta informou que o filho mais velho do Conde Hall, o secretário-chefe do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica, o Sr. Hubert Hall, havia chegado. Depois que os dois entraram na sala, antes que Madame Mary pudesse abrir a boca para falar, o belo cavalheiro loiro falou primeiro. Madame Mary, ouvi falar do que aconteceu com você. É uma vergonha para Backlund, e até mesmo para todo o reino, e sinto muito por isso. Não se preocupe, todos no comitê lhe apoiam. Obrigado por sua preocupação, Madame Mary respondeu com gratidão. Após um momento de consideração, Hubert Hall disse, Madame, desejo que um repórter a entreviste a respeito deste incidente. Quero contar a todos o que aconteceu com você e como esse ato é desprezível. Quero que todos vejam como são ultrajantes as pessoas que contaminaram o ar de Backlund. Não há sinal de arrependimento. Por favor, concorde com o meu pedido. Isso. É exatamente como o detetive Moriarty deduziu. Madame Mary ficou momentaneamente sem palavras. Depois do café da manhã, Klein descansou um pouco. Como não tinha nada melhor para fazer, ele foi acima da névoa cinza em preparação para adivinhar sobre a origem do frasco de veneno biológico. Desta vez, ele não atrasou. Lord of Mysteries, capítulo 368. Pegando-o de surpresa, os pilares de pedra do antigo e majestoso palácio sustentavam a alta cúpula. Klein estava sentado na ponta da longa mesa de bronze, segurando um frasco marrom translúcido. Ele verificou várias vezes, mas não sentiu nenhum perigo. Vamos começar. Ele conjurou uma caneta e papel e escreveu a declaração de adivinhação, sua origem. Guardando a caneta tinteiro e preparando-se para um possível dano, Klein olhou para o papel e para o frasco de veneno biológico, recostou-se na cadeira e entrou em cogitação enquanto recitava a declaração. Logo, ele entrou em um mundo de sonho cinza nebuloso e viu um quarto escuro, mais espaçoso. Havia cobras reais, viúvas negras e outras plantas e animais estranhos na sala. Foi uma cena confusa e angustiante. Um homem de meia idade em um jaleco branco estava parado em frente a uma longa mesa no meio da sala. Ele jogou o fel 2 de cobre e o veneno de aranha no enorme pote preto que pendia do teto. No final, ele até colocou alguns itens que possuíam um forte brilho espiritual. Por exemplo, eles às vezes se dispersavam em um gás preto e outras vezes se condensavam em objetos verde escuros em forma de pulmão. Caso contrário, estariam na forma de um tubo contendo um líquido azul claro ou óleos vermelhos ardentes. O ar ao redor da panela de ferro preto tornou-se gradualmente viscoso. Aproximava-se do centro, mas era constantemente empurrado para o lado, dificultando o alcance de seu objetivo. Quando o homem de meia idade vestido de branco viu esta cena, sua testa franziu lentamente, sua expressão parecia ligeiramente ansiosa. Ele folheou o caderno preto ao seu lado, cerrou os dentes e usou uma adaga de prata ritualística para abrir seu pulso. Gotas de sangue fresco pingavam na panela de ferro preto, aparentemente dando vida ao seu conteúdo instantaneamente. Uma terrível força de sucção de repente entrou em erupção,
sugando todo o ar viscoso ao seu redor. O sangue escarlate que ainda não havia saído de seu pulso foi totalmente sugado para dentro dele. E isso não era tudo. Independentemente de como o homem de meia-idade vestido de branco lutou para resistir, ou como revelou uma expressão apavorada, ele não conseguiu evitar que seu corpo se aproximasse da panela de ferro. Teve o corpo esticado, a cabeça comprimida e, em meio aos gritos, foi devorado, aos poucos, pela panela. Os espécimes pendurados, plantas e qualquer coisa que pudesse se mover ou ser movida, todos voaram para a panela. A névoa marrom de repente encheu a sala, fluindo e diminuindo silenciosamente. Quando tudo acabou, a sala estava vazia, exceto pelo frasco marrom e translúcido que jazia silenciosamente no meio da clareira. A cena rapidamente desapareceu e o mundo dos sonhos se despedaçou. Klein abriu os olhos e murmurou para si mesmo: então o frasco de veneno biológico é produto de um experimento. Eu pensei que era uma característica do Beyonder deixada por algum Beyonder. Se fosse esse o caso, eu teria sido capaz de adivinhar uma fórmula. Para Klein, a espiritualidade de um descontrolado e a característica Beyonder, bem como a característica Beyonder que foi contaminada por um deus maligno, poderiam ser usadas para adivinhar uma fórmula. Assim como o olho todo preto que o mestre das marionetes Rosago deixou para trás. Foi graças aos efeitos de isolamento da névoa cinza, e como o espaço misterioso foi capaz de eliminar as influências negativas, que lhe deu a capacidade de adivinhar. Claro, uma característica de Beyonder envolvia muitos outros fatores adicionais. Em teoria, as chances de fracasso eram extremamente altas, mas Klein só teve confiança depois de avançar para mágico. Da mesma forma, um artefato selado formado pelas características de Beyonder também pode ser usado para adivinhar a fórmula de uma poção. No entanto, se fossem principalmente ingredientes, então através dos processos de produção e experimentos perigosos feitos por um artesão ou outros Beyonders, transformando-os em itens místicos, então a adivinhação de Klein seria inútil em seu estado atual. Mesmo com o efeito de aprimoramento proporcionado pelo espaço misterioso acima da névoa cinza, era inútil. Nada mal. Pelo menos eu não preciso mais me preocupar com o frasco de veneno biológico tendo quaisquer outros riscos latentes. Klein olhou para a presa do lobisomem e sabiamente abandonou sua curiosidade. No Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hall, Audrey continuou seus estudos de psicologia. A seus pés, a enorme Golden Retriever, Suzy, estava sentada ali, com os olhos brilhando. De vez em quando, ela abanava o rabo, como se gostasse da cena. A psiquiatra Escalante terminou o material de apresentação e deliberadamente fez uma observação casual. Na verdade, existe essa teoria. Acredita-se que os humanos herdariam uma certa quantidade da consciência de seus ancestrais ao longo das gerações, assim, formando a lógica subjacente dos padrões de comportamento de alguém. Por exemplo, embora muitas pessoas nunca tenham visto uma cobra venenosa, elas instintivamente sentiriam medo e desejariam evitá-la quando encontrassem uma. Por que é assim? Isso é teorizado como um instinto que herdamos de nossos ancestrais, algo que está escondido nos recessos mais profundos de nossa consciência. Nos tempos antigos, as pessoas lutavam constantemente com cobras venenosas e todos os tipos de animais ferozes, e gradualmente esculpiram essa memória em sua consciência e a transmitiram. Como isso é transmitido? Audrey perguntou com interesse. Escalante, com seus longos cabelos que chegavam à cintura, riu. Essa é uma pergunta muito boa. Algumas pessoas fornecem explicações que envolvem uma teoria de que a consciência de todos está realmente conectada no nível mais baixo. É uma entidade, e os traços e características deixados nesta entidade afetarão a consciência que pertence exclusivamente a elas. Por exemplo, o nível mais baixo de consciência é como um oceano sem fim. Nossa consciência única seriam as ilhas situadas no oceano e podem ser divididas em duas partes. Uma está escondida sob a água, que é o subconsciente, maior em quantidade e tamanho. A outra está exposta na superfície do oceano, a consciência superficial que normalmente pode ser detectada. Este é o axioma desta escola de pensamento em psicologia. Audrey olhou para Suzy, acariciou-o pelo dourado em seu pescoço e disse, então, podemos usar este oceano conectado para influenciar a consciência de outras pessoas e alcançar o objetivo de curar certas doenças mentais? Esta é a base do misticismo e os poderes Beyonder de um psiquiatra? Mas não parece suficiente, falta alguma coisa. Por exemplo, o céu acima da cabeça, o céu que envolve tudo. Audrey pensou curiosamente enquanto usava um olhar confusão. Você é muito talentosa nessa área.
Escalante elogiou em deleite. No entanto, podemos afetar apenas uma parte do oceano circundante. Por meio dele, podemos afetar aqueles que estão próximos de nós. Se nos aventurarmos mais fundo no oceano, será fácil nos perdermos. Ela olhou para o relógio ornamentado e complicado na parede, sorriu e disse: o tempo acabou, este é o fim da aula de hoje. Senhorita Audrey, se você estiver interessada nessa escola de pensamento psicológico, podemos continuar conversando sobre isso na próxima vez. Tudo bem. Audrey levantou-se e fez uma reverência. Observando Escalante partir, ela sentiu pensativa. Madame Escalante não parece uma verdadeira psiquiatra. No máximo, ela é como eu, uma telepata. O que ela acabou de falar era sobre os axiomas dos alquimistas da psicologia. Eles realmente são pacientes. Por que eles ainda não estão tentando me recrutar? Enquanto Audrey pensava, Suzy comentou alegremente: Audrey, sinto que ela é o mesmo tipo de pessoa que nós. Não, quero dizer o mesmo tipo de cachorro. Não, isso não está certo. Uf, Suzy, que tinha apenas uma compreensão rudimentar da linguagem humana, caiu em um estado de confusão, incapaz de encontrar as palavras certas para descrever seus sentimentos. Ao sul da ponte, Rua Rosa, fora da Igreja da Colheita, Klein, em seu disfarce normal, olhou para o emblema sagrado da vida na fachada, segurou sua bengala, subiu os degraus e atravessou a porta principal. A primeira coisa que ele tinha que fazer era confirmar a situação. Só assim poderia ter um desempenho melhor para resgatar engenhosamente o vampiro, Emin White, sem levantar suspeitas. Então, como um detetive que forneceu pistas, poderia receber a gratidão da família White e ganhar os aplausos do público. Com certeza seria uma performance interessante. A Igreja da Colheita não era grande, pois só tinha um salão de oração. Klein encontrou um lugar no corredor e olhou para frente enquanto tirava o chapéu. O bispo Trask estava pregando. Sua altura de mais de 2,2 metros e seu físico corpulento, que não podia ser escondido por suas vestes largas de padre, exalavam uma extrema sensação de opressão. No entanto, sua expressão era de extrema gentileza, cheia de apreço e gratidão pela vida. Diante de tal grandiosidade, ninguém se atreveu a causar confusão. Os poucos crentes ouviram em silêncio, ocasionalmente fazendo gestos de oração exclusivos da Igreja da Mãe Terra. Klein observava atentamente, esperando pacientemente, nem vaidoso, nem precipitado. Quando o sermão terminou, ele agarrou sua bengala e se preparou para se levantar para prosseguir com seus planos subsequentes. Nesse momento, um homem vestindo as vestes sacerdotais da Igreja da Mãe Terra entrou pela porta que dava para a sala nos fundos da catedral. Ele parecia ter 28 ou 29 anos, tinha cabelos pretos e olhos vermelhos, nariz alto e lábios finos. Ele era bonito, mas não exalava vibrações masculinas. Ele não era outro senão Emin White. A boca de Klein se abriu um pouco e quase não conseguiu fechá-la. Esse cara não deveria estar trancado no porão? Ele não estava gritando sobre como era determinado, que absolutamente não se submeteria à vontade do bispo Trask. Emin White distribuiu a comunhão para um crente após o outro, e ele finalmente parou na frente de Klein. A mente de Klein zumbiu e ele imediatamente disse em voz baixa: Você é Emin White? Seus pais confiaram em meu amigo para procurá-lo. Por que você está aqui? Você encontrou algo? Você precisa de ajuda? Emin White não parecia ter seu orgulho único e disse com um sorriso que parecia apenas um pouco melhor do que choro: Não há necessidade, voltarei para casa em breve. Ele franziu os lábios, balançou a cabeça e forçou um sorriso, dizendo: Já sou um crente da Mãe Terra, não, um padre. Essa resposta estava completamente fora das expectativas de Klein. Por um momento, ele não soube como responder, e só conseguiu gritar repetidamente em sua mente: Ei, você foi muito inflexível sobre sua adoração à lua na última vez que interagimos na Igreja da Colheita. Você disse que absolutamente não se converteria em acreditar na Mãe Terra. Quanto tempo se passou e você já cedeu? Isso não é muito rápido? E a sua persistência? Onde está sua integridade moral? Minha performance cuidadosamente preparada foi forçada a terminar antes mesmo de começar, e isso me pegou de surpresa. Klein abriu a boca e de repente percebeu que algo estava errado. Por que Emin White está me informando sobre sua conversão? Eu sou apenas um detetive que acidentalmente o encontrou enquanto passava. Ele deseja que eu passe esta mensagem para seus pais. Existe outro significado por trás disso? Enquanto Klein adivinhava, Emin White deixou de lado sua preocupação e sorriu presunçosamente.
Você não tem que agir, senhor detetive. Ou devo chamá-lo de novo dono da chave mestra? Para um nobre sanguíneo, todo mundo tem um cheiro diferente e tem diferentes características de sangue. Mesmo quando eu estava trancado no porão, eu podia cheirar. Lembro-me do seu cheiro. Lord of Mysteries, capítulo 369. Início. Fui reconhecido. Klein instantaneamente caiu em choque quando quase entrou no modo de combate. Mesmo que ele não usasse sua visão espiritual, ele poderia dizer pelo tom e pelas palavras de Emin White que ele não estava supondo. Ele estava muito confiante e certo. Assim que os sentimentos tensos surgiram nele, Klein de repente pensou em algo. Por que eu deveria me preocupar com isso? Então, ele respondeu a sua própria pergunta em sua mente. E daí se eu fosse reconhecido? A situação atual é diferente do que era há 2 meses. Fiquei perturbado com o incidente com o embaixador Bakir lá na frente dos Beyonders oficiais. Eu estava correndo, tentando agarrar cada opção possível. No processo, acabei entrando em contato com os círculos de Beyonders, e até mesmo a possibilidade de me tornar um descontrolado era bastante plausível. Portanto, mesmo que minha identidade como Beyonder fosse exposta, eles não pensariam muito sobre isso e desenterrariam meu passado. E é muito provável que o detetive Zengar Stanton seja um Beyonder e mantenha boas relações com a polícia e as organizações oficiais de Beyonder. Ele havia especulado que eu era o mesmo que ele e tentou gentilmente me ajudar. A esse respeito, mal posso ser considerado um membro limítrofe dos Beyonders oficiais, e se algo acontecesse, não seria necessariamente preso. Mais importante, já tornei minha imagem atual tão profundamente arraigada que não preciso me preocupar com nenhum pôster de procurado. Se algo der errado, posso simplesmente abandonar a Rua Minsky, número 15, e minha identidade como Sherlock Moriarty. Então, com o que se preocupar? Sim, antes de vir para cá, também fiz uma adivinhação. E a revelação foi que quase não havia perigo. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, as pupilas contraídas de Klein, a expressão ligeiramente chocada e seu estado de luta ou fuga diminuíram, como se ele estivesse discutindo o clima do dia com Emin White. Vendo sua expressão calma, Emin White ergueu as sobrancelhas, deu alguns passos para o lado e passou por ele antes de se sentar lentamente ao seu lado. O vampiro olhou para o bispo Travsky, que conduzia os crentes no rito da Santa Ceia, e disse com desdém: Senhor detetive, não tem medo de que eu vá à delegacia e grite bem alto que você é um Beyonder? Da mesma forma, Klein olhou para frente e disse sem virar a cabeça: eu irei com você e gritarei bem alto que há um vampiro. Vamos ter um resultado destruidor. Você acha que eu tenho medo de você? A expressão de Emin White endureceu. Ele ergueu o dedo indicador direito e disse: sanguíneo, um nobre sanguíneo. Entende? Antes que Klein pudesse falar, vendo que o bispo Travsky estava preocupado com os ritos da Santa Ceia, Emin White riu e disse: de qualquer forma, finalmente serei livre. Fingi me submeter e disse ao velho que estava disposto a me converter para acreditar na Mãe Terra e estava profundamente arrependido pelo que havia feito. Embora eu não tenha ideia do que era necessário para mostrar arrependimento, não é um problema fingir. Aquele velho realmente acreditou em mim assim e também ficou muito feliz. Ele me deixou sair na hora e me deixou ser padre aqui. Ele me disse que enquanto eu memorizasse a Bíblia Sagrada da Igreja da Mãe Terra, ele me permitiria voltar para casa. Haha, aquele velho antiquado, que é todo musculoso e se tornou bobo por causa de sua fé. Com certeza é fácil de enganar. Fácil de enganar. Klein virou a cabeça para olhar para o vampiro. Parecendo presunçoso, ele olhou para frente e disse: o bispo Travsky costumava ser um pirata. Ele provavelmente matou muito mais pessoas do que o número de pessoas que seu pai já salvou. Além disso, a maioria dos piratas não confia em seus companheiros de tripulação. Traição e malandragem são comuns entre eles. Para ser um pirata relativamente bem-sucedido capaz de viver até o fim, o bispo Travsky não seria uma pessoa que se deixe enganar facilmente, mesmo que não seja uma pessoa inteligente. Emin White tinha um olhar de descrença enquanto desejava replicar. Klein esfregou o topo de sua bengala e acrescentou calmamente: ele tem um poderoso artefato selado em sua posse. É conhecido como vela do terror mental. Pode permitir que o usuário entre nos recessos mais profundos da alma do alvo. Lá, ninguém pode mentir. Além disso, este é apenas um de seus usos. Não sei se tem outras habilidades. Emin gradualmente congelou, seus olhos perdendo o foco. Após uma dúzia de segundos, ele sussurrou com uma expressão pálida: quando eu disse que estava disposto a mudar minha fé, aquele velho entrou com uma lanterna.
Havia uma vela na lanterna, e eu não dei uma boa olhada nela. Klein inclinou a cabeça e deu a Emmett White um olhar compreensivo. Talvez o bispo Trask a tenha usado para plantar uma semente em você, uma semente que gradualmente e completamente o faz acreditar de todo o coração na Mãe Terra. O canto da boca de Emmett se contraiu, revelando um sorriso comparável ao de um zumbi. Não sinto absolutamente nada. Não deve ser nada como você disse. Além disso, meus pais não vêm? Eles podem culpar o Padre por meio de pessoas comuns, dizendo que ele me deteve à força, forçando-o a fazer uma escolha entre manchar a reputação da Igreja da Mãe Terra e me deixar ir. Não é uma ótima ideia? Klein manteve seu olhar de pena, juntou as mãos e levou-as ao nariz, agindo como um verdadeiro penitente. Se eu fosse o Padre Trask, escolheria chamar a polícia e pedir que eles descobrissem a verdade. Diga-me, quem você acha que vai sofrer no final? O bispo que tem o direito de pregar ou um vampiro? Sanguíneo, sanguíneo. Os músculos faciais de Emmett White pareceram se contrair. Ele cerrou o punho e deu um soco na parte de trás do banco à sua frente. Eu posso esperar. Assim que eu memorizar a Bíblia Sagrada, pedirei ao velho que me deixe voltar. Ele é uma pessoa verdadeiramente devota e não quebrará sua promessa. Klein não virou a cabeça e disse com um sorriso, estive na Avenida Bahia do Rio, número 48. Seus pais já se mudaram. Naturalmente. Eles não apenas se mudarão, mas também se mudarão para algum lugar que eu desconheço. Emmett White respondeu sem hesitar. Klein acrescentou com um tom relativamente relaxado. Eles se moveram com pressa. Deixaram muitas coisas para trás, como as coisas do seu quarto. A expressão de Emmett White de repente tornou-se extremamente maravilhosa. Ele abriu a boca, levantou-se abruptamente, passou por Klein e correu em direção ao bispo Trask, que estava em frente ao emblema sagrado da vida. Padre, bispo, quero voltar para casa, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Gritou Emmett. Vendo que ainda havia crentes que ainda não haviam terminado a Santa Ceia, o padre Trask não respondeu. Ele meramente deu ao lamentável vampiro um olhar calmo. Emmett rapidamente fechou a boca e ficou quieto. Ele olhava de um lado para o outro, parecendo extremamente ansioso. Sorrindo, Klein se levantou, pegou sua bengala e seu chapéu e caminhou pelo corredor até o banco da frente do salão da catedral. Quando a Santa Ceia acabou, ele caminhou até o padre Trask e disse com uma expressão séria, Bispo, não sei por que você está mantendo Emmett aqui, nem quero saber. Só sei de uma coisa, os pais dele confiaram em mim para levá-lo de volta. Se esse padre gigante concordar com meu pedido tão facilmente, só posso acender uma vela de vigília para esse vampiro, Emmett. Não, tenho certeza de que ele vai odiar velas de hoje em diante. É melhor chorar por ele, Klein pensou secretamente. O padre Trask olhou para eles e respondeu gentilmente, Emmett pode voltar para casa a qualquer momento. Klein deu uma olhada em Emmett White, ergueu a mão direita e bateu no peito. Ele queria gesticular o sinal da lua carmesim tocando no sentido horário, mas no final, ele se forçou a desenhar um emblema sagrado triangular. Emmett ficou bastante ansioso com o olhar que Klein lhe deu. Sem dizer uma palavra, correu para a porta da catedral e saiu sem problemas. Klein o seguiu em passo moderado, sem nenhum sinal de ansiedade. Depois de prosseguir no que parecia uma corrida, Emmett de repente diminuiu a velocidade e disse atordoado, sinto que estou começando a sentir falta da Igreja da Colheita, da sensação de memorizar a Bíblia Sagrada e do emblema sagrado da vida. Desejo voltar para limpar e arrumar o local. Só vai levar 1 hora, 1 hora. Essa semente plantada é ainda mais viciosa do que eu imaginava. Não importa onde esse vampiro vá, ele retornará à Igreja da Colheita todos os dias e trabalhará por 1 hora? Isso é realmente muito bom. No mínimo, a semente que foi plantada não mudou a fé de Emmett. De certa forma, ele está mostrando algum respeito, mas por que eu usei a palavra respeito? Essa vela é chamada vela do terror mental, e dizem que vem de um dragão. O caminho do espectador é bastante assustador. Klein bateu com a bengala e disse, você precisa que eu te lembre de alguma coisa? Não há necessidade. A expressão de Emmett se distorceu quando ele disse com raiva, vou lutar contra esse sentimento. Vou me mudar para Midshashire ou Faceak. Não acredito que ainda desejaria voltar depois de deixar Backlund. Ele cerrou os dentes e de repente exalou. Vamos pegar a carruagem de volta para a Avenida Bahia do Rio. Tudo bem, Klein respondeu com indiferença. Depois de alguns passos, Emmett parou uma carruagem alugada.
Quando estava prestes a embarcar na carruagem, suas costas enrijeceram por 2 segundos. Então, ele disse tão baixinho que Klein mal pôde ouvi-lo: "Não tenho dinheiro comigo." "Eu tenho." Klein sorriu. Emin parou de falar e subiu na carruagem. Klein sentou-se diante dele e, quando a carruagem começou a se afastar, perguntou, como se pensasse: "Seu pai é médico? Aquele que possui excelentes habilidades em drogas e medicina?" Embora estivesse apático, Emin ergueu o queixo por hábito. "Este é o presente que nós, os sanguíneos, desfrutamos. Os mestres de poções mais destacados são todos sanguíneos." "É mesmo?" Klein sussurrou para si mesmo, seus pensamentos um mistério. Depois de um momento de silêncio, Emin disse: "Escreva para seu amigo e diga a ele que voltei para a Avenida Bahia do Rio. Meus pais virão me procurar." "Tudo bem," Klein respondeu simplesmente. Depois de quase 20 minutos, a carruagem entrou na Avenida Bahia do Rio e parou em frente à casa número 48. Depois de pagar a passagem, Klein saiu da carruagem e viu Emin White olhar para o quarto, sua expressão tornando-se anormalmente excitada. Contendo-se, o vampiro pressionou a mão no peito e curvou-se profundamente para Klein. "De qualquer forma, devo agradecer." Klein imediatamente revelou um sorriso. "Não há necessidade de me agradecer. A grande recompensa por encontrar você e as taxas de transporte serão obtidas de seus pais. Além disso, você precisa preparar um remédio com efeitos Beyonder para me ajudar a tratar um paciente. Esta é a recompensa que sua família deve pagar." Lord of Mysteries, capítulo 370. Aplausos do público. Recompensas, taxas de transporte e remédios com efeitos Beyonder. Emin White ficou momentaneamente atordoado quando ouviu isso pela primeira vez. Essa não era a resposta que ele esperava. E o seu cavalheirismo? O vampiro pensou em choque. Como detetive, é necessário seguir princípios contábeis claros. Além disso, você até atrasou minha visita ao Clube Kellogg. Não sei que comida eles ofereceram em quantidade limitada nos últimos 2 dias. Klein olhou para Emin White enquanto ele brincava e satirizava silenciosamente. Depois de alguns segundos, Emin forçou um sorriso e disse: "Tenho que ver o paciente antes de preparar o remédio apropriado." "Pelo seu tom, você parece muito confiante." Klein assentiu pensativamente. Ele então pensou em um problema. A família White parece ser uma família de excelentes estudiosos de poções. Se eu fosse realmente ferido e envenenado, então poderia procurá-los para tratamento. Todos os meus esforços para obter a fórmula do boticário do Padre Trask não seriam em vão? Não preciso mais nutrir outro auxiliar que seja bom em curar. A realidade com certeza muda mais rápido do que um plano, no entanto, também não é realmente um desperdício. Já recuperei meu investimento da senhorita mágica. Para coisas como fórmulas, desde que existam, sempre serão valiosas. Além disso, a família White definitivamente ficará longe da Avenida Bahia do Rio e viverá suas vidas com novas identidades secretas. Posso não ser capaz de encontrá-los, então não é tão conveniente. Não, antes que os pensamentos indutores da vela do terror mental sejam resolvidos, tudo o que preciso fazer é esperar por Emin White na Igreja da Colheita. Com isso em mente, Klein tirou o chapéu, fez uma reverência e disse: "Sem problema, eu levo você lá quando chegar a hora. Não vou mais desperdiçar seu tempo." A expressão de Emin White mudou quando ele disse hesitantemente: "Se você puder remover o efeito da vela do terror mental, receberá uma recompensa maior." Ele fez uma pausa e ergueu o queixo. "E a amizade dos sanguíneos? Sou um mágico e possuo o broche do sol e o frasco de veneno biológico. Estou limitado à mediunidade apenas quando se trata do aspecto da psique de alguém. Então o que posso fazer? Entre as pessoas que conheço, apenas a senhorita Justiça é compatível, mas ela é apenas uma sequência 8, telepata. A menos que você mude sua fé para o louco que não pertence a esta era, então seremos capazes de descobrir como usar o conhecimento registrado no livro dos segredos para ajudá-lo a resolver esse problema por meio de um ritual correspondente." Falando nisso, os vampiros pareciam ser adoradores da lua primitiva, muito semelhantes ao rei xamã e afins. Poderia o antigo deus registrado na Cidade de Prata, a vampira ancestral, Lilith, ser a lua primitiva? Klein disse com um sorriso enquanto seus pensamentos vagavam: "Vou procurar maneiras de ajudá-lo." Emin White assentiu e não disse mais nada. Ele impacientemente se virou e correu para a porta. Se não fosse pelo fato de que o cocheiro ainda estava por perto, ele teria aberto suas asas negras de morcego e disparado diretamente para o segundo andar. Klein riu e balançou a cabeça emocionado.
Ele voltou na mesma carruagem alugada e chegou ao metrô a vapor não muito longe dali. Pegou outra carruagem e voltou para o burgo Sherwood, Rua Minsk, número 15. Antes de entrar na sala, Klein, que se acostumara a abrir a caixa de correio, verificou se havia cartas. Para sua surpresa, realmente havia uma carta. Não havia carimbo na carta. Estava endereçado ao detetive Sherlock Moriarty e assinado por Jürgen Cooper, advogado Jürgen. Intrigado, Klein pegou o envelope e o abriu. Sob a luz do poste, ele viu um pedaço de papel e 2 notas. As denominações dessas 2 notas eram 1 sole e 5 soles. Um total de 6 sole. Alimentei o gato 3 vezes durante o período. O acordo era de 2 soles por vez. Percebendo o motivo, Klein abriu a porta e acendeu o lampião a gás. Ao desdobrar a carta, ele descobriu que não continha muito, e as palavras que Jürgen escrevera à mão eram tão precisas e sérias quanto ele. Caro detetive Moriarty, obrigado por cuidar de Brody nos últimos dias. Esta é a recompensa que você merece. Toquei a campainha 2 vezes e descobri que você não estava em casa, então só pude colocar o pagamento em um envelope e colocá-lo em sua caixa de correio. Como posso não conseguir voltar até amanhã à noite? Posso perder o acordo verbal que minha avó prometeu hoje à noite. Como advogado, valorizo a validade dos acordos verbais e espero que sejam cumpridos com rigor. Finalmente, obrigado mais uma vez. Jürgen Cooper. Senhor advogado, sua gratidão é tão seca e chata que é até inferior à de Brody, mas a explicação para seu comportamento é muito detalhada. Realmente se encaixa em seu estilo. Além disso, por que colocá-lo na minha caixa de correio? Se esta fosse a Terra, no tempo anterior à minha transmigração, eu poderia nem mesmo olhar para a caixa de correio no andar de baixo por meses. Klein sorriu enquanto dobrava as notas e as colocava no bolso. Então, ele pegou uma folha de papel e escreveu para o detetive Stuart. Depois de escrever as amabilidades iniciais, escreveu após alguma deliberação. Encontrei Emin White na Igreja da Colheita, perto da rua Tuteva. É uma catedral muito pequena pertencente à Igreja da Mãe Terra. Não é muito comum em Loen. Emin White afirmou que foi por causa de certos assuntos que ele escolheu fugir de casa. Depois, ele foi acolhido pelo bispo da Igreja da Colheita e lá ficou, tornando-se um. Klein pensou por um momento antes de escrever a palavra voluntário. Depois acrescentou simplesmente, graças à minha persuasão, ele voltou para a Avenida Bahia do Rio, número 48. No entanto, ele pode visitar a Igreja da Colheita frequentemente para trabalho voluntário. Quando terminou, Klein leu tudo, então largou a caneta e dobrou a carta cuidadosamente. Ele remexeu em busca de um envelope, mas não colocou o selo correspondente. Ele planejava contratar alguém para entregá-la diretamente na casa de Stuart no dia seguinte. Se ele passasse pelo sistema postal do reino, mesmo que colocasse a carta na caixa de correio agora, não conseguiria enviá-la pelo carteiro até amanhã, e então haveria o processo de triagem e entrega. Portanto, embora também estivesse na capital real de Backlund, Stuart teria que esperar pelo menos até o dia seguinte para ver a carta. Só então os VIT seriam notificados. E durante esse período, Emin White era um cara sem um tostão com apenas suas estatuetas. Isso também é para receber o pagamento antecipadamente. Klein riu, arrumou a mesa de centro e voltou ao 2º andar para escovar os dentes e tomar banho. Na manhã de quarta-feira, depois de gastar 2 soles e confiar a entrega da carta a um motorista de carro alugado, Klein comprou alguns dos principais ingredientes para o arroz de frutos do mar de Desi, com a intenção de cozinhar arroz frito hoje. Ele não pôde deixar de engolir um bocado de saliva quando pensou no arroz branco perolado. Depois de passar algum tempo, finalmente cozinhou uma panela de arroz frito perfumado com bacon e chá preto depois de passar por todo tipo de aborrecimento na cozinha. Foi tão delicioso que as lágrimas quase encheram seus olhos. Este é um sabor verdadeiramente comovente e nostálgico. Depois de comer 2 pratos grandes de arroz frito, Klein sentou-se na cadeira e esfregou a barriga. Como a situação de Emin White tinha muitas reviravoltas, sua atuação já havia terminado antes mesmo de começar de fato, e ele não conseguiu atingir o objetivo desejado. Assim, só poderia procurar outra oportunidade para tomar a iniciativa de uma performance. No entanto, Klein ainda se beneficiou disso. O fracasso também foi uma experiência e o fez entender pelo menos uma coisa. Ao contrário dos mágicos comuns, minha atuação não tem apenas ajudantes, mas também inimigos e participantes. Suas reações e escolhas também podem afetar seu desenvolvimento.
Eu tenho que considerar todos esses elementos antes do tempo. Isso também é uma lição. É melhor aprender uma lição sobre um assunto tão trivial do que aprender na dor quando se trata de assuntos importantes. Klein olhou para o prato vazio à sua frente e refletiu sobre que outras performances ele poderia iniciar. Depois de um momento de séria consideração, percebeu que não havia nenhuma. Claro, não era certeza. Elas eram apenas inadequadas para ele agora. Por exemplo, Klein sempre quis cuidar daquele espírito maligno nas ruínas da quarta época da dinastia Tudor. Mas mesmo que fosse Sharon, que tinha a coroa da lua escarlate, e Marik, que havia obtido a característica Beyonder de um espectro descontrolado, Klein não achava que eles seriam capazes de lutar contra um monstro de alta sequência. Era até possível acabar morto antes mesmo de saber o porquê. Tomar a iniciativa de executar não é equivalente a cortejar a morte. Não se trata de usar a vida para se apresentar, Klein alertou a si mesmo. Havia outra coisa que ele queria fazer, mas achava que não havia muita chance. Era para encontrar a criança estranha, Will Alceptin, que havia trazido uma sorte ao cirurgião Aaron. Klein sempre se interessou pela carta de tarô que a criança possuía e queria confirmar se era um item místico. Infelizmente, este caso já havia sido assumido pelos Falcões Noturnos e Klein não queria se envolver com seus ex-colegas. Vou esperar o intervalo do Dr. Aaron antes de ir ao Clube Kellogg e perguntar sobre o progresso, e então decidirei o que fazer. Os pensamentos de Klein rapidamente tomaram forma. Segundo o que sabia, o Dr. Aaron geralmente estava livre nas tardes de sexta-feira e aos domingos em que jogava tênis no Clube Kellogg. Klein também havia confirmado uma coisa através da manchete da manhã de Baclun de hoje. Haveria uma reunião de Beyonders amanhã à noite organizada pelo Olho da Sabedoria. Não posso vender a característica Beyonder do lobisomem ou o frasco de veneno biológico por enquanto. Não consigo nem encontrar alguém para transformar o primeiro em um item místico. Os Beyonders de alta sequência da Escola de Pensamento Rosa definitivamente ainda estão ativos por perto, cheios de raiva. Aposto que eles mal podem esperar para encontrar Sharon, Marik e seu ajudante antes de desmembrá-los. Eu tenho que me manter discreto nesta área por enquanto. Klein pegou seu guardanapo, limpou a boca e começou a limpar a mesa. Ele queria descansar durante o dia e ir para o Clube Kellogg para um dia de lazer sem tomar a iniciativa de se apresentar. Mas então se lembrou do avatar de Amon que tentou penetrar na névoa cinza e lembrou-se do livro dos segredos, que havia reagido naquele momento angustiante. Então Klein acendeu a lareira da sala e trouxe o livro dos segredos de volta ao mundo real. Então se concentrou em ler, estudar e fazer anotações. Claro, mais tarde queimaria as notas correspondentes acima da névoa cinza. Já era meio-dia quando percebeu a campainha tocar. Depois de esconder o livro dos segredos, Klein entrou na sala e foi direto para a porta. O visitante era o magro e barbudo detetive Stuart. Ele olhou para Klein com grande reverência e entusiasmo e mal podia esperar para elogiá-lo. Você realmente é um grande detetive com recursos e canais abundantes. Você realmente conseguiu resolver esse tipo de caso sem nenhuma pista. Por que sinto uma ligeira mudança em minha espiritualidade? Parece que a poção foi digerida um pouco mais. Em outras palavras, minha performance ainda teve algum sucesso limitado. No entanto, há apenas uma pessoa na plateia, e apenas ela foi enganada para ver o resultado maravilhoso. O aplauso da plateia realmente é eficaz. Klein se assustou antes de revelar um sorriso caloroso.